Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, parte 27. Capítulo 248, A Destruição de Voldemort. A aparição de Snape foi claramente inesperada para muitos. No entanto, foi precisamente por causa disso que Barto, que estava no campo de quadribol, ficou ainda mais feliz quando viu. Ele nunca estivera tão feliz em ver Snape como estava naquele momento. Especialmente no momento em que Snape apareceu a tempo de parar Grindelwald. Eu entendi mal a lealdade dele. Barto riu alegremente, então olhou para Bella, seu rosto preenchido com uma sensação de alívio e satisfação. Na realidade, se Sirius e Grindelwald realmente unissem forças em uma luta de 2 contra 1, eles poderiam derrotar Lord Voldemort, mas matá-lo ainda seria um tanto difícil. Mesmo que ele não pudesse vencer, ele sempre poderia escapar. Lord Voldemort era como uma cobra venenosa habilidosa em trocar de pele. E Grindelwald? No momento em que Snape apareceu, ele na verdade parou todos os seus movimentos. É claro que Grindelwald não levaria a ameaça de Snape a sério. Snape era de fato um bruxo poderoso, mas comparado a ele não era forte o suficiente. O que realmente deixou Grindelwald cauteloso foi Lord Voldemort. Depois que Lord Voldemort foi avisado por Snape, Grindelwald sabia que ele nunca seria capaz de obter a varinha das varinhas. Então ele muito simplesmente saltou para longe, criando distância de Lord Voldemort para evitar ser atacado por ele. Então ele olhou para Sirius e disse com uma expressão de arrependimento: garoto, eu estou sem opções. Eu não posso agir contra ele. Você terá que confiar em si mesmo. Grindelwald havia anteriormente feito um voto perpétuo com Lord Voldemort. Ele podia explorar pequenas brechas, mas não podia contestar diretamente com Lord Voldemort. Isso significava que ele não poderia interferir na batalha que estava por vir. O plano não teve sucesso e não há nada que eu possa fazer, ele disse. Sirius pareceu indiferente a isso. Em vez disso, seu olhar voltou-se para Snape, que se aproximava com um rosto sombrio. Eu ouvi dizer que você participou do ataque a Harry Severus. Sirius perguntou com tato. Eu lembro que você e eu nos demos muito bem em Godric's Hollow. Por que você me traiu? Por que você retornou para o lado de Lord Voldemort? Você está disposto a ser o servo dele em vez de meu amigo? Amigo? Snape pareceu ter ouvido uma piada engraçada e um escárnio apareceu em seu rosto. Sua expressão neste momento era exatamente como era durante cada aula de poções que ele lecionava. Aquele tipo de olhar muito agressivo, onde ele diria insultos desagradáveis e ofensivos no momento seguinte. No entanto, desta vez Snape na verdade não usou linguagem obscena, mas suas palavras ainda eram afiadas. Você deu a Pedra da Ressurreição para Harry Potter, não para mim, disse Snape. Você sabia que eu precisava dela. Isso conta como um amigo? Ouvindo suas palavras, Lord Voldemort, que ainda parecia um pouco fraco, mostrou um sorriso triunfante. Seu olhar alternava entre Snape e Sirius, mas ele nada disse. Em vez disso, Harry ficou agitado e gritou alto para Snape. Eu expliquei a você que a Pedra da Ressurreição não pode realmente ressuscitar uma pessoa. Basicamente, Harry agora conhecia o passado de Snape, o que aconteceu quando ele estava praticando oclumência. Ele viu brevemente algumas das memórias de Snape, mas elas não estavam completas. O que realmente o fez entender aqueles antigos eventos foi a alma de Lilian. Eu não preciso que ela esteja verdadeiramente viva. Snape disse furiosamente, histericamente, olhando para Harry como se estivesse encarando o maior inimigo de sua vida. Eu só preciso dela ao meu lado, isso é o suficiente. Ele cerrou os punhos, revelando sua natureza gananciosa e egoísta. Ele apenas queria possuir Lilian Evans. Ele queria obtê-la. Snape exalou, relaxando todo o seu corpo novamente. O Lorde das Trevas já me prometeu que após a partida ele me dará a Pedra da Ressurreição. Eu terei tudo o que eu quero. Ele abriu os braços como se já tivesse abraçado a inexistente Lilian e seu rosto mostrou uma expressão de êxtase. Isso fez Harry estremecer por inteiro e o ácido em seu estômago quase preencheu sua cavidade nasal. Era nojento demais para ele. Não apenas por causa da aparência apaixonada de Snape no momento, mas também porque um homem oleoso que nunca lavava o cabelo estivera sempre cobiçando sua mãe. Minha mãe estava certa em escolher ficar longe de você. Ele disse com raiva. Você é verdadeiramente patético. Ele genuinamente sentia que as ações de Snape naquele momento eram muito lamentáveis e patéticas e, é claro, muito odiosas. Sabe de uma coisa, mesmo que você não tivesse dito aquela palavra, sangue ruim, você nunca poderia ter ficado com a minha mãe. Harry disse e o corpo inteiro de Snape tremeu incontrolavelmente em uma chama de raiva. Calha a boca. Você acha que você e minha mãe seguiram caminhos separados apenas por causa daquela única palavra? Calha a boca. Você está errado. Harry gritou. Vocês nunca estiveram no mesmo caminho. Você se misturou com aqueles puros sangues, juntou-se às reservas de comensais da morte, andou por aí pregando peças com artes das trevas, desprezou os trouxas e desdenhou os bruxos do mundo trouxa. A voz de Harry crescia cada vez mais enquanto ele impiedosamente rasgava o véu de vergonha de Snape. Na verdade, você apenas os desprezava, pensava que eles eram sangues ruins, não era? Você achava que tinha metade de sangue bruxo, então era mais nobre do que eles, não era? Calha a boca. Snape rugiu furiosamente. Seu corpo tremia violentamente, seu rosto pálido e sem sangue. Ele foi claramente atingido com força pelo que Harry disse. Snape inicialmente apenas detestava trouxas. Tudo isso era compreensível dado que ele tinha um pai trouxa odioso. Suas experiências de infância fizeram Snape detestar trouxas e depois que ele chegou a Hogwarts ele foi influenciado por bruxos puro sangue e até desprezava bruxos trouxas. É claro, exceto por Lilian Evans. Até a linhagem de Lilian às vezes o fazia hesitar. Aquele sangue ruim, subconsciente, não poderia ser apenas considerado um acidente porque no fundo naquela época ele realmente sentia que a origem de Lilian era humilde. Desde o momento em que entrei na escola você sempre trouxe à tona o meu pai. Eu admito, ele realmente não era o que eu imaginei, arrogante, convencido e irracional. Mas e quanto a você? Você sempre achou que era vítima, mas você nunca foi inocente. Harry disse com raiva. Na verdade, você é pior do que ele. Severus e Snape eram comensais da morte. E desde o momento em que entrou na escola até o dia em que Lilian morreu, eles sempre foram comensais da morte. Ele era originalmente além da redenção. Mesmo quando ele mais tarde traiu, foi apenas por Lilian sozinha. Seu coração era estéril e vazio, exceto por seu amor e obsessão distorcidos por Lilian. Tudo que restava era ódio por Tiago e Lord Voldemort. Essas duas pessoas haviam tirado aquela que ele amava. Quanto a todos os outros neste mundo, Snape simplesmente não se importava. Ele não se importava com quantas pessoas mais Lord Voldemort mataria ou quantas pessoas morreriam diante de seus olhos.
olhos hoje. Portanto, embora as palavras de Harry tenham quebrado completamente as defesas de Snape, elas absolutamente não poderiam fazer Snape mudar de ideia. Em vez disso, Cyrus foi capaz de atingir mais perto de casa. Mas você tem certeza de que ele lhe dará a Pedra da Ressurreição, Severus? Ele já o enganou uma vez. Mais de uma década atrás, Lord Voldemort ainda matou Lilian após prometer a Snape. Desta vez é diferente, Lord Voldemort finalmente falou. Ele estava sorrindo abertamente, gesticulando para que Snape viesse para o seu lado, então tirou a Pedra da Ressurreição. Naquela época eu de fato agi incorretamente e eu pedi desculpas a Severus por isso, Lord Voldemort disse. Eu ignorei a importância de Lilian Evans para ele, pensando que ela era apenas uma mulher insignificante. Mas eu esqueci que o que cada pessoa busca não é o mesmo. Eu acho que já que Severus a quer, eu posso dá-la a ele. A Pedra da Ressurreição brilhava em sua mão. Como compensação, as palavras de Lord Voldemort eram suaves mas poderosas e carregavam um toque de provocação, porque ele sabia que isso era algo que Cyrus absolutamente não poderia dar a Snape. Algumas coisas, contanto que eu possa fazê-las e você não possa, essa é a razão do seu fracasso, Cyrus, disse Lord Voldemort triunfante, e então olhou para Snape novamente. Agora nos olhos deste homem patético apenas a Pedra da Ressurreição parecia permanecer. Vem aqui, Severus. Ele parecia estar prestes a abraçar Snape. Isso é para você como um pedido de desculpas e como uma recompensa. Ele entusiasticamente colocou o braço em volta do de Snape, segurando a Pedra da Ressurreição diante de seus olhos. Snape tremulamente estendeu a mão. Em vez de pegar a Pedra da Ressurreição, ele parecia estar estendendo a mão para acariciar a bela pele de sua amada. Mas quando chegou a este ponto, ele ficou com medo novamente, como uma mariposa voando em uma chama, a dor de ser queimado por inteiro. Vamos lá. Lord Voldemort encorajou, eu ajudarei você a ressuscitá-la, ressuscitar Lilian Evans. De agora em diante esta garota pertencerá apenas a você. Ela será o seu canário. Severus Snape finalmente parou de hesitar. Sua mão disparou rapidamente como uma sombra negra. Neste momento o rosto de Lord Voldemort brilhou com espanto. Snape agarrou não a Pedra da Ressurreição, mas sua varinha das varinhas. Você. Naquele instante Snape agarrou a outra extremidade da varinha das varinhas de Lord Voldemort, mas ele não esperava que a força de Lord Voldemort fosse tão grande mesmo com todo o poder de seu corpo enfraquecido, ele não conseguia puxar a varinha das varinhas da mão de Lord Voldemort. Isso deu a Lord Voldemort uma chance de reagir. Ele não teve tempo de questionar porque Snape o traiu justo quando ele estava prestes a lançar um feitiço. Snape empurrou sua própria varinha em direção aos olhos de Lord Voldemort. Bang! Eles lutaram juntos. Mas Snape não era páreo para Lord Voldemort. Ele foi rapidamente levantado. O corpo magro de Lord Voldemort detinha um poder imenso. Mesmo assim, Snape não soltou a varinha das varinhas. Ele tomou uma decisão ousada, já que não podia arrebatá-la então. Quebrá-la. Como você ousa? Lord Voldemort sentiu como se seu peito tivesse sido preenchido com óleo e então incendiado. A raiva não estava apenas queimando, ela havia explodido. Ele olhou para a varinha das varinhas quebrada, furiosamente agarrou a outra mão de Snape, tomou a varinha de Snape, então quebrou o braço de Snape e o bateu pesadamente contra o chão. E tudo isso aconteceu em um instante. Harry nem sequer havia emergido de seu ódio por Snape agora há pouco quando viu Snape ser jogado ao chão por Lord Voldemort como se fosse um saco preto esfarrapado. Como você ousa me trair, Snape? Lord Voldemort rugiu como um demônio do inferno. Suas feições bonitas se retorceram, fazendo parecer como se todo o seu rosto estivesse contorcido. As mudanças trazidas por seus experimentos de artes das trevas faziam-no parecer uma cirurgia cosmética mal feita e sua raiva ardente precisava de uma saída. Você estragou tudo para mim. Eu lhe prometi a Pedra da Ressurreição. Eu posso lhe dar o que eles não podem. Mas você? A voz rouca de Lord Voldemort ecoou na Câmara Secreta, sua raiva contra Snape, mas também como deboche do destino contra si mesmo. E para tudo isso a estátua de Sonserina assistia como um deus insensível. Assistindo como seu descendente dava um chilique de uma forma tão patética como uma megera xingando em um mercado. Mas ele realmente não conseguia entender por que Snape o trairia. No entanto, ele não ia ponderar sobre isso. O único fim de um traidor era a morte. Nagini, é hora de comer. Ele arrogantemente ergueu o queixo olhando para Snape uivando no chão. Ele esperou que este homem patético fosse engolido pela cobra. No entanto, Nagini não respondeu a ele. Lord Voldemort assustou-se por um momento, depois baixou a cabeça atônito ao descobrir que Nagini, que estivera sempre ao seu lado, havia desaparecido. Você está procurando por Nagini? A voz zombeteira de Cyrus veio. Lord Voldemort olhou para o som não muito longe. Cyrus estava acariciando a cabeça da grande cobra e Nagini, como se apresenta-se um tesouro, ofereceu uma pedra preta a Cyrus. Era a Pedra da Ressurreição. Nagini? Lord Voldemort assistiu enquanto Cyrus estendia a mão e pegava a Pedra da Ressurreição semelhante à obsidiana. A pedra com seu poder mágico em seus dedos pareceu absorver toda a luz do mundo, tornando seu paca. Você achou que Nagini verdadeiramente se submeteu a você? Cyrus disse zombeteiramente, admirando a Pedra da Ressurreição. Você não é o único aqui com o poder da ofidioglossia. Mas minha ofidioglossia é a mais forte. Lord Voldemort disse. Ele estava certo. Entre as 3 pessoas presentes, a ofidioglossia de Lord Voldemort era a fonte da magia. As habilidades de Harry e Cyrus vinham dele, mas o que Lord Voldemort não sabia era que Nagini era uma cobra, mas também um humano. Ela não seria completamente dominada pela ofidioglossia. Você acabou de dizer que existem algumas coisas que apenas você pode fazer e eu não posso, e é por isso que eu falei. Cyrus guardou a Pedra da Ressurreição, retrucando com as mesmas palavras. O que eu quero lhe dizer é que existem algumas coisas que apenas eu posso entender e você não pode, e é por isso que você falhou. Eu não posso entender? Lord Voldemort sempre sentiu que estas palavras soavam familiares. Certo Dumbledore frequentemente as dizia. Ele achou verdadeiramente risível. Você não vai falar sobre amor, vai? Cyrus não refutou. Apenas um deles. Ele olhou para Snape. Você sabe por que mesmo que você tenha prometido a Severus a Pedra da Ressurreição, ele ainda o trairia? Estou ouvindo. Talvez você já saiba que Lilian tem um lugar insubstituível no coração dele, mas você fundamentalmente ainda não entende. Uma década atrás você pensou que Lilian era apenas uma bruxa trouxa comum e dispensável, e a morte dela não significava nada. Agora você ainda apenas a trata como um objeto para conquistar um servo, pensando que contanto que você deixe Severus tê-la tudo ficará bem. Cyrus balançou a cabeça. Mas ele a amava. Exatamente como o segundo
segundo irmão na história amava sua amante e ele não estaria disposto a assistir Lilian Potter viver em dor neste mundo como um monstro. O que ele sempre quis nunca foi apenas o corpo mas a alma. Suas palavras são absurdas e ridículas. Lord Voldemort ainda não entendia, mas ele também não queria entender, ele apenas queria declarar uma coisa agora que era: eu ainda não perdi. Seu rosto era feroz, parecendo um cão vira-lata fraco com um rabo entre as pernas latindo descontroladamente. Eu ainda possuo magia poderosa. Mais importante, eu ainda sou o mestre da varinha das varinhas. Que sonho você está tendo? Harry debochou, você já perdeu e a varinha das varinhas está quebrada. É mesmo? Lord Voldemort desdenhou uma expressão que deu a Harry um mau pressentimento por um momento. O momento seguinte. Expelliarmus. Um feitiço subitamente atingiu enviando Harry pelos ares. Duas varinhas também voaram das vestes de Harry e caíram na mão de Lord Voldemort. Lord Voldemort desdenhosamente jogou a varinha de azevinho e a varinha de Snape ao chão, então olhou para Cyrus. Eu lhe disse, eu ainda sou o mestre da outra varinha das varinhas. Avada Kedavra. Luz verde perfurou em direção a Cyrus e a aura da morte preencheu toda a câmara secreta. Neste momento Lord Voldemort sentiu imensa satisfação. Embora a situação não fosse favorável para ele, Cyrus e Dumbledore haviam tramado por tanto tempo seu plano interligado, mas no final falhou. Ele ainda era o mestre da varinha das varinhas. Ele ainda era invencível. Aqueles esquemas eram tão pálidos e ridículos diante do poder absoluto. Neste momento o que Lord Voldemort estava ansioso para ver era a expressão séria e impotente de Cyrus. Mas quando seus olhos olharam para Cyrus, ele viu que o rosto iluminado pela maldição da morte estava totalmente calmo, como se tudo estivesse sob o controle da outra parte. Cyrus estendeu a mão sob o olhar atônito de Lord Voldemort. Sob o olhar de bruxos do mundo todo, Cyrus simplesmente recebeu a maldição da morte. Isso impossível. Lord Voldemort ficou aterrorizado, seus passos vacilaram, ele recuou alguns passos, seus olhos pareciam ter perdido o brilho. Eu tenho a varinha das varinhas, eu tenho a varinha das varinhas, você não pode. Você tem certeza que tem? Cyrus perguntou suavemente. Os olhos de Lord Voldemort se arregalaram, ele rapidamente baixou a cabeça e olhou para sua mão apenas para ver que a varinha que ele estava segurando agora havia-se transformado em cinzas e se espalhado como vegetação queimada. Isso é impossível. Você achou que eu deixaria você obter a varinha das varinhas da mão de Harry? Cyrus retrucou. Ele claramente sabia há muito tempo que Lord Voldemort arrebataria a varinha de Harry, isso era uma armadilha em si. A verdadeira varinha das varinhas está comigo. Cyrus pegou o artefato sagrado inigualável que imediatamente atraiu o olhar de Lord Voldemort. Como ele ansiava por possuí-la. Mas Cyrus pegou a varinha de madeira de cobra novamente, quanto a varinha das varinhas Cyrus a soltou, deixando-a cair como se fosse apenas um graveto seco e insignificante. Avada Kedavra. Relâmpago verde atingiu. O olhar de Lord Voldemort afundou com a varinha das varinhas. Naquele instante o castelo pareceu começar a desmoronar e o mundo despedaçado junto com o cadáver patético de Lord Voldemort caiu no abismo. Capítulo 249, Vitória. Lord Voldemort morrera exatamente assim. Não houvera sequer um duelo espetacular digno de seu poder. Ele simplesmente morrera pelas mãos de Cyrus. Não foi diferente dos bruxos comuns, ou mesmo trouxas, que morreram em suas mãos durante os anos de guerra. Tanto que quando Harry olhou para o corpo sem vida de Lord Voldemort, sentiu como se tudo aquilo fosse um sonho. Ele estava apavorado que o homem se levantasse novamente no segundo seguinte. Ele já havia passado por isso mais de uma vez. Ele simplesmente morreu assim? Perguntou Harry. O que mais você esperava? Disse Cyrus suavemente. Ele caminhou lentamente para ficar diante de Lord Voldemort. Os olhos do homem patético ainda estavam abertos, mas suas pupilas eram de um cinza opaco. Mesmo na morte, seu rosto permanecia retorcido, como se estivesse amaldiçoando o mundo. Eu só acho. Harry abriu a boca, inesperado. Ele é Lord Voldemort. Ele matou tantas pessoas, sua magia era tão poderosa. Mas ele morreu tão... Harry quebrou a cabeça, finalmente encontrando uma palavra que não se encaixava bem anonimamente. Ele também nunca se importou com criaturas subhumanas. Ele achava que eram inferiores, sujas, que cheiravam mal apenas por respirar. Ele nunca imaginara que um dia alguém chamaria Lord Voldemort de um fracote patético. Basta. Deixe que sua arrogância vire cinzas junto com sua morte comum. Mas Cyrus negou isso rapidamente. Veja bem, ele sempre se achou muito poderoso, olhando para os outros como se fossem alguma forma de vida inferior, disse Cyrus, circulando o cadáver de Lord Voldemort como se estivesse criticando um prato. Ele estava certo sobre isso, mas seu talento poderoso não veio realmente disso, Harry explicou Cyrus. Existem muitos bruxos de sangue puro neste mundo. Suas linhagens são tão antigas quanto, mas nem muitos possuem um talento tão poderoso quanto o de Lord Voldemort. Na realidade, Lord Voldemort de fato encontrara seus ancestrais entre os bruxos de sangue puro, e essa linhagem era incrivelmente nobre. Ele não era apenas um descendente de Salazar Slytherin, mas também, muito possivelmente, um descendente dos irmãos Peverell. Lord Voldemort acreditava ser um deus. Ele queria desesperadamente abandonar sua identidade humilde, sua linhagem, seu corpo humano e a morte que toda vida deve inevitavelmente enfrentar. Ou talvez, este tenha sido o melhor final. Na verdade, eu tenho mais uma pergunta. Harry perguntou novamente. Isso fez Cyrus sentir que Hogwarts deveria prestar mais atenção às matérias acadêmicas ao ensinar magia. De repente ele achou isso tão irônico. Harry assentiu vagamente. Sim, mas que diferença há entre ele e eles? Rebateu Cyrus. Ele não é um deus. Ele é apenas um mortal, e após a morte torna-se um cadáver frio, como qualquer outra pessoa. Gerardo Grindelwald também era um bruxo de sangue puro, mas seus ancestrais não eram tão ilustres quanto os de Lord Voldemort. E o mesmo ocorria com a família de Albus Dumbledore. Eles não eram poderosos por causa de sua família ou linhagem, eram poderosos por mérito próprio. Sem mencionar que quando Lord Voldemort encontrou a família Gaum, eles já haviam se tornado os párias do mundo bruxo. Devido à endogamia em nome de uma tola pureza de sangue, a família Gaum murchara, e os poucos que restavam eram feios e deformados. Mas sabe de uma coisa, disse Cyrus significativamente. Eu realmente acho que essa forma de morrer combina perfeitamente com ele. Lord Voldemort era extraordinário precisamente por causa de seu poder, não era? Harry pensou. Ele olhou para o rosto de Lord Voldemort. Ele sempre se achou extraordinário. No mundo trouxa, acreditava ser diferente, e após chegar ao mundo bruxo, seu talento excepcional alimentou sua arrogância. Falando nisso, Cyrus não pôde deixar de olhar para Gerardo Grindelwald. Mas ele ainda falhou. Ele não acreditava ser apenas um bruxo comum do mundo trouxa. Ele pensava que, sendo tão excepcional, deveria haver uma identidade nobre digna de seu poder. Para esse fim, ele procurou constantemente e finalmente encontrou a fonte de seu sangue bruxo, a família Gaum. Mas ele estava certo, não estava? Perguntou Harry.
Ele era muito poderoso, inigualável. Nem eu poderia garantir que seria capaz de derrotá-lo, disse Cyrus modestamente. Ele usou sua magia para governar a Grã-Bretanha por muitos anos, matou muitas pessoas e todos o temiam. Ele não foi anônimo. O mundo inteiro estava assistindo no momento em que ele morreu, disse Cyrus. Vendo que Cyrus não parecia recusar, ele perguntou: por que os feitiços dele pararam de funcionar em você mais tarde? Deixando de lado sua magia poderosa, ele não era nada. Cyrus balançou a cabeça. Exatamente como a alma despedaçada e remendada por baixo de seu exterior atraente, covarde e imunda. Você está tentando dizer que Lord Voldemort não era realmente especial, é isso? Ele estava destinado a não ser um oponente ou inimigo respeitável, e não merecia um funeral grandioso. Cyrus sacou sua varinha e chamas brotaram dela. Sob o olhar de Harry, ele reduziu o corpo de Lord Voldemort a cinzas. Harry simplesmente sentia que essa morte não condizia com o status de Lord Voldemort. Ele pensava que se Lord Voldemort fosse morrer, deveria ter sido em uma batalha feroz, talvez lutando contra Albus Dumbledore, ou talvez contra Cyrus. Não era apenas porque Cyrus havia derrotado Lord Voldemort. Mais importante, suas palavras possuíam uma magia que levava à reflexão. Exatamente, Harry. Cyrus assentiu em concordância, satisfeito por Harry ter notado isso. Você verá que Lord Voldemort era como uma criança segurando uma arma perigosa sem entender a diferença entre o certo e o errado. Ele achava que era invencível, mas na realidade, era tão covarde diante da morte e do fracasso, disse Cyrus com um olhar de piedade. Harry pensou em seus pais, em todos que morreram pelas mãos de Lord Voldemort e dos comensais da morte. Eles poderiam ter sido lutadores, ou talvez fossem apenas pessoas inocentes. Seu poder era apenas superficial. Era assim que ele via os trouxas, disse Harry. Depois de ouvir as palavras de Cyrus, Harry ficou perdido em pensamentos. Isso parecia absurdo para Harry. Na verdade, ele sabia o que Harry queria dizer. Ele sempre teve sangue trouxa em seu corpo, e ainda assim morrera, e morrera de forma tão comum, não diferente de qualquer mortal. Mas quando essas palavras vinham de Cyrus, eram tão convincentes. Harry ouviu em silêncio. Não foi Cyrus quem respondeu a Harry, mas Severus Snape. É simples, porque aquela não era a varinha das varinhas. Ele ainda não lançou um olhar agradável para Harry, e seu olhar para Harry era como se estivesse olhando para um trasgo estúpido. Você não achou que Cyrus e Albus Dumbledore planejaram por tanto tempo, considerando até a possibilidade de que eu pudesse falhar, e ainda assim deixaram você como uma falha? Achou? Como Severus Snape disse, era impossível para Cyrus depositar todas as suas esperanças apenas em Severus Snape. Se Severus Snape falhasse, então Nagini ajudaria Cyrus a destruir a varinha das varinhas na mão de Lord Voldemort. Essa boa menina nunca havia traído Cyrus desde o início. Ela apenas esperava pelo momento certo, agindo como um seguro para Severus Snape. E de onde veio a terceira varinha das varinhas? Essa é outra história. Cyrus pensou por um momento e decidiu explicar a Harry. Você sabe que eu estava procurando vestígios de magia antiga não faz muito tempo. Harry assentiu e Cyrus continuou. Os 4 guardiões da magia antiga anteriores estabeleceram vários testes para proteger a magia antiga. Uma delas deixou para trás uma ilusão mágica durante seu teste, e dentro dela, havia uma varinha das varinhas falsa. Então a terceira varinha das varinhas era falsa desde o início. Harry percebeu, embora a magia antiga seja de fato poderosa. Eu nunca esperaria que pudesse trazer uma varinha das varinhas falsa de uma ilusão. É aí que você se engana, Harry. Cyrus balançou a cabeça. A magia dentro de uma ilusão só pode existir dentro dessa ilusão. Ela não pode ser trazida para o mundo real. Uma falsificação é uma falsificação, afinal. Se a magia antiga pudesse criar varinhas das varinhas à vontade e trazê-las para a realidade, isso não significaria que um exército invencível poderia ser criado em um instante? Mas ela exibiu o poder que uma varinha das varinhas deveria ter quando estava em sua mão no começo, não exibiu? Harry sentiu que as palavras de Cyrus eram um pouco contraditórias. No entanto, Cyrus sorriu misteriosamente. Como você sabe que este é o mundo real? O quê? Tolo, você ainda não percebeu que esta não é a verdadeira Hogwarts? Debochou Severus Snape. Ele já havia curado o ferimento em seu braço com uma poção. Um osso quebrado não era nada no mundo bruxo. Você é tão estúpido quanto seu pai, que nunca foi bom em usar o cérebro. Ou será que você não tem nenhum? Suas duas frases fizeram Harry corar de embaraço. Independentemente do que Severus Snape tivesse feito, Harry estava destinado a não gostar de tal pessoa enquanto estivesse vivo. Se ele tivesse se sacrificado de uma forma gloriosa e grandiosa, talvez Harry sentisse sua falta, mas ele ainda estava vivo agora, e não apenas vivo, mas animado o suficiente para zombar de seu pai morto. Na verdade, Harry agora sabia quanta pressão Severus Snape suportara todos esses anos, preso entre Albus Dumbledore e Lord Voldemort. Talvez não fosse sua intenção sentir piedade por aqueles que foram mortos, mas em seus dias como agente duplo, ele de fato salvara algumas pessoas. Mas ele era exatamente assim, sempre se envolvendo naquelas vestes negras, escondendo seu lado bom profundamente, como se fossem tímidos demais para serem vistos. Mas Harry não estava com muito humor para discutir com ele agora. Ele ainda se sentia um pouco sem jeito em relação a esse homem que sempre amou profundamente sua mãe. O que você quer dizer com este não é o mundo real? Na verdade, está aí aquela ilusão, explicou Cyrus. Você não percebeu que desde o início, esta Hogwarts não estava certa? Só então Harry percebeu que talvez por ter sido atormentado pela morte, não tivera ânimo para notar as mudanças no castelo ao longo do caminho. Agora que pensava nisso, havia de fato muitas coisas estranhas. Por exemplo, não havia sol algum no castelo, e olhando de dentro para fora, só se via uma névoa cinzenta. Na época, ele chegou a pensar que este lugar era como uma penseira. Além disso, não havia os retratos com os quais Harry estava familiarizado, e mais importante, não havia fantasmas, nem havia pirraça. Então, a Hogwarts atual é apenas uma ilusão? Perguntou Harry surpreso. Cyrus sorriu levemente sem responder, apenas apontando para o chão sob os pés de Harry. Harry olhou imediatamente para baixo e descobriu que a poça em que estava revelava traços de cor de tinta, como se uma pintura em nanquim tivesse desbotado. Snap! Então, ele ouviu Cyrus estalar os dedos na câmara secreta vazia. Tudo parecia inalterado, mas tudo parecia completamente diferente. Harry sentiu como se algo estivesse desaparecendo de seu corpo, como se estivesse puxando um fino véu cinza, vislumbrando a verdadeira aparência de tudo. Seus olhos brilharam de repente e tudo ao seu redor parecia ter cor, como se um mundo após a chuva tivesse se tornado límpido. Apenas nós três juntos poderíamos envolver Hogwarts em uma ilusão, disse também Gerardo Grindelwald. Ele sabia que Harry era o aluno favorito de Albus Dumbledore, mas não estava tão ciumento agora. Pelo contrário, quando olhava para Harry, tinha a mentalidade de quem olha para um neto. Tudo bem, vamos sair daqui. Cyrus começou a caminhar.
Para ser honesto, eu não gosto nem um pouco da Câmara Secreta. As mudanças no castelo de Hogwarts não pareciam ter sido percebidas pelas pessoas no campo de quadribol. Eles podiam ver, mas não ouvir, e nem sequer acharam que essa batalha foi monótona. Antes de Lord Voldemort morrer, eles já haviam testemunhado uma disputa espetacular no castelo. Quando Harry lutou contra Lord Voldemort, ele trouxe à tona toda a extensão da magia poderosa de Lord Voldemort. Isso também os deixou ainda mais surpresos com a morte final de Lord Voldemort, tanto que mais de 1000 pessoas caíram em silêncio ao mesmo tempo. Ele morreu. Não sei qual bruxo foi o primeiro a proferir essas palavras. Foi como uma pedra jogada em um poço estagnado, provocando um grande respingo. Você sabe quem morreu. O rosto negro de Lee Jordan estava corado de excitação. Ele pulou diretamente em sua cadeira, jogou seu chapéu de bruxo para o alto e animadamente lançou um feitiço nele, explodindo o inocente chapéu em 1000 pedaços. Normalmente Minerva McGonagall apareceria para criticá-lo severamente em momentos como este, mas desta vez, Minerva McGonagall não fez. Seus lábios frequentemente comprimidos não puderam deixar de se curvar para cima. Em momentos como este, os jovens bruxos sempre precisavam de algo para comemorar. Sem mencionar eles, até a própria Minerva McGonagall não pôde deixar de querer rugir. Piertotum locomotor, vamos celebrar este dia maravilhoso. Seu olhar varreu o campo de quadribol. Com Lee Jordan assumindo a liderança, todos os alunos começaram a vibrar, gritando: Você sabe quem morreu. Vida longa Cyrus. O som aumentava onda após onda, e os alunos de Durmstrang e Bellebatons não foram exceção. Mais tarde, não sei quem, na verdade, Minerva McGonagall suspeitava que fora Ron Weasley. Gritou: Você sabe quem já morreu, porque ainda o chamamos de você sabe quem. Então todos gritaram novamente. Lord Voldemort morreu. Ron Weasley gritou: Não, Tom morreu. Mas isso deixou Anna Abbott um pouco infeliz. Ela tinha um tio, o dono do caldeirão furado, que também se chamava Tom. Exatamente como Cyrus disse, Tom Riddle era arrogante, mas era apenas uma pessoa comum. Até seu nome era tão comum. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 250. O sopro do tempo, a sombra escura do pavilhão do conhecimento. Cyrus, amplamente reconhecido como o maior bruxo ao lado de Alvo Dumbledore e atual diretor de Ilvermorny, tornou-se famoso em 1995 após derrotar o Lorde das Trevas Voldemort. No grande salão de Hogwarts, Neville, segurando um sapo de chocolate que lutava em uma das mãos, pegou um cartão com a outra e começou a ler. Somente depois de ter lido todas as frases ele percebeu o que havia obtido, e seu rosto, que já não era mais infantil, ficou imediatamente vermelho. Eu consegui. Ele quase pulou sobre a mesa de jantar, segurando o cartão no alto. O sapo de chocolate na sua outra mão aproveitou a oportunidade para escorregar de seu aperto, pulou da mesa e desapareceu. No entanto, Neville não se importava com um pedaço de chocolate agora. Eu consegui o cartão do Cyrus. Ele imediatamente se tornou o foco de todos os alunos. Centenas de pessoas se espremeram em direção a ele, cada uma estendendo a mão para tocar no lendário cartão. Apenas Harry e alguns outros, que estavam comendo não muito longe dali, permaneceram imóveis. Eles estavam apenas um pouco emocionados. A cena de Cyrus derrotando Lord Voldemort no torneio tribruxo agora havia se espalhado pelo mundo todo, e a avó de Neville também soube disso, finalmente parando de tratar Cyrus como um inimigo. Mais tarde, Cyrus usou magia antiga para curar os pais de Neville, e assim, Neville agora respeita grandemente Cyrus. No entanto, alguns que foram feridos puderam ser curados, enquanto outros haviam perdido a vida há muito tempo. O cartão de sapo de chocolate do Cyrus é o mais raro agora, certo? Harry perguntou, tomando um gole de suco de abóbora. Embora ele também tivesse tentado colecionar cartões de sapo de chocolate, seu interesse não era particularmente forte. Rony, por outro lado, era muito obcecado por eles. Mais raro que o cartão comercial de Cornélio Agrippa, disse Rony. No entanto, ele não correu para se juntar à agitação porque Cyrus já havia prometido dar a cada um deles um cartão de edição de colecionador neste Natal. Ele é uma grande celebridade agora, não é? Rony disse em tom de brincadeira. Acho que será difícil para você vê-lo no futuro. Você quer que a mamãe te envie para Ilvermorny amanhã? Ele estava falando com Gina. Não precisa, seu idiota. Gina não mimava o seu irmão tolo de forma alguma. Na verdade, ela nunca o chamava de irmão. Você deveria se preocupar com seus exames de níveis ordinários de magia. Espero que você, idiota, consiga mais alguns certificados. Rony revirou os olhos. No entanto, Hermione aprovou grandemente isso. Gina está certa, Rony. Ela disse seriamente. Vocês dois realmente deveriam pensar no futuro de vocês. Os exames de níveis ordinários de magia determinam quais cursos vocês podem continuar no sexto ano. Se você não conseguir certificados suficientes, ou se for ainda pior e você não conseguir nenhum, então você terá que repetir o ano ou se graduar diretamente. O melhor resultado, receio, seria acabar na Travessa do Tranco, associando-se com aqueles bruxos das trevas desagradáveis. Você fala de forma tão dura, disse Rony infeliz. Não importa o que aconteça, ele e Harry não deixariam de conseguir um único certificado. Na verdade, pelas estimativas dele, ele achava que conseguiria pelo menos de 3 a 5 certificados, e Harry poderia conseguir mais alguns. Porque ele esteve estudando magia com o professor Dumbledore durante todo o ano passado. Estou apenas dizendo a verdade, Hermione disse impiedosamente. Você também, Harry. Os exames não lhe darão pontos extras apenas porque você é famoso. Harry, que era sempre pego inocentemente no fogo cruzado, tinha uma expressão amarga. Sabe, seria ótimo se o torneio tribruxo fosse realizado neste ano letivo. Assim eu não teria que fazer o exame de bruxo júnior, disse Harry. No semestre passado, Cedrico evitou o exame de bruxo avançado desta forma e devido ao seu excelente desempenho, obteve quase todos os certificados com a classificação mais alta. Quem dera. Eu também não tenho chance, Gina disse com grande pesar. O torneio tribruxo é realizado apenas uma vez a cada 4 anos, e eu já terei me graduado no próximo. Você não acha que isso é muito injusto? Eu não tinha idade suficiente para competir quando ele foi realizado desta vez, e já terei me graduado no próximo. Não seja bobo, disse Rony, balançando a cabeça. Pense no que aconteceu neste torneio. Eu não gostaria de ser um campeão mesmo que me fosse dado de graça. Não vale a pena arriscar sua vida por um exame. Então, ele olhou para Hermione. E você? O que planeja fazer no futuro? Eu já fiz meus planos. Diante disso, Hermione ergueu o queixo com orgulho. Cyrus espera que eu possa me tornar a ministra da magia no futuro. Assim que ela terminou de falar,
bar, as poucas pessoas presentes ficaram imediatamente em silêncio, com apenas os sons barulhentos do lado de Neville ainda ocorrendo não muito longe dali. Isso fez Hermione se sentir um pouco sem graça. Ela franziu a testa e disse infeliz: "O que foi? Vocês acham que eu não consigo? Para realmente querer ser a ministra da magia, você está louca. Você é o Percy reencarnado?" Rony disse incrédulo. Ele achava que ter uma pessoa obcecada pelo poder em sua família já era irritante o suficiente, mas não esperava que Hermione fosse da mesma forma. Então ele disse imediatamente de forma sarcástica: "Você quer que eu peça ao Percy para lhe emprestar um livro? É o favorito dele, como monitores ganham poder, e você é uma monitora bruxa agora, então é perfeito. Você apenas espere para morrer." Embora Harry e Gina não fossem tão diretos quanto Rony, eles também disseram com tato: "Hermione, tenho que lembrá-la, isso pode não ser tão fácil. Você é excelente e acredito que terá a oportunidade de trabalhar no Ministério da Magia assim que se graduar, mas tornar-se a ministra da magia não é tão fácil assim. Você acha que é uma questão de origem? Não, quero dizer conquistas políticas", disse Harry. Ao longo dos anos, Harry adquiriu uma compreensão clara do poder. Quando Fudge não tinha muito prestígio, ele era próximo de Dumbledore, e naquela época, os erros de Harry não eram grande coisa. Especialmente em seu terceiro ano, ele violou as regras e deveria ter sido expulso, mas Fudge não apenas não o expulsou, como também providenciou um quarto para ele no Caldeirão Furado. Mais tarde, foi uma questão inteiramente diferente. Durante o torneio Tribruxo, Fudge e Dumbledore tiveram alguns conflitos, especialmente após a batalha no Departamento de Mistérios. "Você não tem nenhuma conquista política especial, nem qualquer patrocínio ancestral. Não é fácil se tornar ministro da magia. Quero dizer, ninguém vai te apoiar." Mas Gina rapidamente retrucou: "Quem disse que ninguém vai? Nós temos a família Weasley, o famoso salvador, e mais importante, Cyrus irá apoiá-la." A pequena bruxa loira disse com orgulho, claramente muito orgulhosa da fama atual de Cyrus, como se não fosse Cyrus quem fosse respeitado pelo mundo, mas ela mesma. Cyrus derrotou o maior inimigo da Grã-Bretanha. Ele é agora um herói aos olhos de todos os bruxos britânicos. Você sabe, papai disse que se Cyrus desse o menor indício de que queria ser o ministro da magia, Fudge teria que renunciar naquele mesmo dia. E teria até que implorar a Cyrus para aceitar o cargo. Isso não era brincadeira. Com o prestígio atual de Cyrus no mundo bruxo britânico e seu próprio poder mágico, ele quase alcançar o auge, até mesmo Dumbledore teve que ficar em segundo plano. O cartão do sapo de chocolate dizia que os dois eram conjuntamente reconhecidos como os maiores bruxos. Maior pode ser difícil de definir, mas quem era o bruxo mais poderoso agora estava além de qualquer dúvida. Além disso, Cyrus não era como Dumbledore. Todos sabiam que Dumbledore era uma pessoa de boa índole a quem qualquer um poderia intimidar, mas se Cyrus estivesse infeliz, ele não se importaria em usar alguns métodos especiais. "Na verdade, eu ouvi." Harry hesitou por um momento, virou a cabeça para olhar ao redor e confirmou que a maioria das pessoas estava reunida em volta de Neville, olhando para o cartão de sapo de chocolate do Cyrus como se fosse um tesouro sendo passado de mão em mão, e ninguém estava prestando atenção neles. Só então ele fez um sinal para os outros dois. 4 cabeças se amontoaram e Harry baixou a voz. "Ouvi dizer que o professor Dumbledore está planejando renunciar ao seu cargo de presidente da Confederação Internacional de Bruxos." Esta declaração surpreendeu grandemente os outros 3. A Confederação Internacional de Bruxos não era como as Nações Unidas no mundo trouxa. As Nações Unidas eram meramente um brinquedo de certos países, mas a Confederação Internacional de Bruxos desempenhava um papel muito mais importante no mundo bruxo. Na verdade, os governos mágicos de vários países estavam todos sob a jurisdição da Confederação. Mesmo durante a era em que Grindelwald varreu o globo, a Confederação resistiu ativamente a ele. Décadas atrás, quando Lord Voldemort ameaçou a Grã-Bretanha, a Confederação Internacional de Bruxos não ofereceu assistência. Não porque temessem o poder mágico de Lord Voldemort. Foi porque a Grã-Bretanha ficou apenas observando quando Grindelwald estava sendo combatido. Então, quando o mundo bruxo britânico enfrentou o desastre, naturalmente não recebeu ajuda. "Ele realmente disse isso?" perguntou Rony. "Eu ouvi dizer isso ao Grindelwald." E Harry assentiu. Todos os 4 tinham expressões de incredulidade em seus rostos. Se Dumbledore renunciasse, era óbvio quem tinha mais chances de ser o próximo presidente. Quem diria que apenas alguns anos atrás, Cyrus e Dumbledore eram adversários. E o Ministério da Magia ainda estava caçando Cyrus, mas agora Cyrus se transformará, tornando-se a pessoa mais importante do mundo bruxo. "Na verdade, ainda não é certo", disse Harry. "O próprio Cyrus pode não estar disposto a assumir a presidência e por outro lado, Dumbledore e Grindelwald acreditam que as propostas de Cyrus podem não receber muito apoio." "As propostas dele?" perguntou Rony. "Claro, é a quebra do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia", disse Gina. No entanto, ela ainda achava um pouco estranho que Dumbledore e Grindelwald estivessem sentados juntos discutindo o desejo de Cyrus de quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia. "Lembro-me que eles entraram em guerra por causa do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia, não foi?" Gina perguntou. "O professor Dumbledore não se opõe à quebra do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia?" Na opinião de Gina, aqueles 3 deveriam representar vozes diferentes. O Estatuto Internacional de Sigilo e Magia ainda era a fonte daquela guerra décadas atrás. Então era realmente difícil imaginar quão harmoniosamente eles estavam discutindo este tópico agora. Na verdade, a razão pela qual Dumbledore se opôs a Grindelwald foi por causa de seus métodos excessivamente cruéis. Não porque ele insistisse em quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia. Harry, que conhecia muitos segredos durante este período, podia falar com eloquência. Grindelwald naquela época era ainda mais cruel e impiedoso do que Lord Voldemort. Caso contrário, porque ele seria chamado de bruxo das trevas. Os 4 estavam discutindo os assuntos de Cyrus, sem saber que Cyrus estava realmente em Hogwarts neste momento. Sala precisa. Sob os olhares atentos dos 4 guardiões, Cyrus estava no chão estrelado, como se fosse o centro do universo, o mestre do firmamento sem limites. "Você encontrou alguma coisa?" Fitzgerald perguntou. Antes da terceira tarefa começar, este excelente diretor o procurara e contará sobre o invasor na sala precisa. Na época Cyrus estava ocupado tramando contra Lord Voldemort, então não prestou muita atenção. Agora ele estava aqui, tentando encontrar algumas pistas. "Não encontrei nada de incomum." Cyrus balançou a cabeça. "Talvez seja apenas porque as sombras que Lord Voldemort deixou no tempo se sobrepuseram ao mundo real." "Sombras de outros mundos?" Rookwood ponderou por um momento. Nenhum deles vira claramente a aparência da pessoa na época, mas os 4 guardiões não acreditavam que fosse Lord Voldemort. Se realmente fosse ele, acho que definitivamente haveria alguns vestígios
mágicos deixados por perto, Percival, acariciando seu cavanhaque no retrato gigante, sugeriu que Cyrus usasse magia para encontrar pistas, assim como quando você procurou por vestígios de magia antiga. Claro, Cyrus ergueu sua varinha de madeira de cobra, sua expressão solene. Se aquele invasor fosse verdadeiramente uma sombra do passado de Lord Voldemort, esse seria naturalmente o melhor resultado, mas ele na verdade tinha outro palpite. Embora nem as memórias deixadas pelos guardiões, nem as listas anuais de matrículas de Hogwarts, nem mesmo os documentos de transferência do Ministério da Magia de centenas de anos atrás pudessem encontrar qualquer vestígio de um aluno transferido. Isso não garantia que tal pessoa não existisse. Talvez ele estivesse se escondendo, apenas revelando-se agora? No entanto, essa conjectura também não era confiável. Se realmente houvesse um aluno transferido e ele estivesse seguindo o caminho de Bruxo das Trevas, então o legado de Morgana provavelmente já teria sido levado há muito tempo. Por outro lado, se ele não tivesse se tornado um Bruxo das Trevas, não haveria necessidade de se esconder. Quem é? Nós saberemos olhando para tudo o que aconteceu na época. Ele derramou sua magia, o poder fluindo por suas veias, sua varinha acenando. Reveliu. Omenum reveliu. Uma luz prateada imediatamente se espalhou como fumaça. Mas tudo ao redor permaneceu sem resposta. Ele franziu a testa ligeiramente. Desta vez ele usou o poder da magia antiga. Tracy reveliu. Desta vez, o feitiço pareceu ter algum efeito. A fumaça se condensou em uma sombra borrada, flutuando como um fantasma. Cyrus não conseguia ver claramente sua aparência, mas podia ter certeza de que definitivamente não era Lord Voldemort. Não consigo ver com clareza, disse Fitzgerald franzindo a testa. Muito tempo se passou. Tempo não é um problema. Cyrus moveu o braço e um pequeno relógio de bolso deslizou de seus dedos delgados, sua corrente pendurada acima dele. O corpo do relógio parecendo se transformar em um pêndulo oscilante. Reversão do tempo. Neste instante, com Cyrus no centro, halos dourados voaram para fora. Neste momento, Fitzgerald e os outros sentiram como se vissem o sopro do tempo. Capítulo 251. Aquele amaldiçoado pela morte. Tempo. Assim como a morte, é um poder mágico naturalmente existente e inquebrável neste mundo. Eles são inerentes, e nenhum bruxo pode manipulá-los à vontade, assim como nem mesmo o bruxo mais poderoso pode evitar a morte. Lord Voldemort tentou todos os meios para criar Horcruxes e remodelar seu corpo com a Pedra da Ressurreição, mas na realidade, desde que seu corpo foi destruído pela maldição de Lilian há mais de 10 anos, sua vida não era verdadeiramente viva. Mesmo contando seu estado de meio morto, sua expectativa de vida não era longa entre os bruxos, nem sequer 90 anos de idade. Vira tempo? Fitzgerald olhou surpresa. Eu pensei que depois que a Câmara do Tempo do Ministério da Magia foi completamente destruída, a magia do tempo nunca mais seria controlada por bruxos. O poder do tempo é, na verdade, ativado não pelos encantamentos inscritos no Vira-Tempo, mas pela areia do tempo. A maior parte da areia do tempo foi agora destruída, e o pequeno Vira-Tempo na mão de Cyrus deveria, teoricamente, ser difícil de usar. Mas seu poder mágico era forte demais. O tempo parecia se tornar um brinquedo em sua mão, e anéis de luz dourada revertiam em círculos. Você está planejando voltar tanto assim no tempo? Percival perguntou preocupado. Você não deveria fazer isso? Ninguém sabe quais serão as consequências. É claro que Lord Voldemort sabia. Ele reverteu o tempo por décadas, retornando a várias eras em que viveu, e até evitou a punição do tempo. No entanto, naquela época, ele contou com a ajuda da Câmara do Tempo e transferiu os efeitos colaterais que o tempo lhe trouxe. Quanto agora, o preço a pagar por reverter o tempo seria apenas mais alto. Eu não preciso reverter o tempo, só preciso ver o passado. Cyrus disse calmamente. Uma diferença entre ele e Lord Voldemort é que ele ainda mantém certa reverência por muitas coisas, como o tempo e as leis da natureza. A menos que seja absolutamente necessário, ele não está disposto a correr riscos. Sob o poder do tempo, aquela sombra ilusória tornou-se cada vez mais clara. Cyrus franziu a testa levemente, aquela pessoa parecia velha o suficiente, seu cabelo era ralo e seco, e seu torso estava quase dobrado em um ângulo de 90 graus. Ele se apoiava em uma bengala, mas Cyrus realmente não conseguia distinguir se seu pulso ou a bengala estava mais ressequido. Ele parecia quase uma múmia ambulante. Cada passo que ele dava fazia Cyrus se perguntar se ele pararia de respirar imediatamente. Apenas com aquele olhar, Cyrus descartou a ideia de que ele fosse um aluno transferido. Se aquele aluno transferido realmente existisse, Cyrus não acreditava que meros centenas de anos transformariam um bruxo poderoso em tal estado. A pessoa à sua frente estava destinada a ser muito mais velha e profundamente enraizada no lamaçal das artes das trevas. Você tem alguma impressão dele? Cyrus perguntou. Na verdade, por algum motivo, ele sentiu que essa pessoa parecia um tanto familiar, como se a tivesse visto em algum lugar antes. No entanto, os 4 guardiões balançaram a cabeça. Receio que nunca vimos esta pessoa, mas a questão é como ela veio para a sala precisa e qual é o seu propósito, disse Rookwood. Saberemos se continuarmos assistindo. Cyrus continuou a liberar seu poder mágico, sua palma ligeiramente curvada, seu pulso girando, como se estivesse dando corda na engrenagem do tempo. Ele viu aquela pessoa parecida com um zumbi abrir o chão estrelado, como se estivesse entrando em um mar de estrelas. Ele foi para o subsolo. Cyrus disse. Mas não sobrou nada no subsolo da sala precisa, disse sem bacar confuso. Até agora, eles ainda não sabiam qual era o propósito desse sujeito misterioso. Todos esperaram que o tempo continuasse a retroceder, mas neste momento a imagem pareceu congelar subitamente. O que houve? Fitzgerald perguntou inconscientemente, mas Cyrus não precisou respondê-la, porque a resposta já estava diante de seus olhos. O velho subitamente ergueu a cabeça. Neste momento, todos finalmente viram seu rosto. Era um rosto cheio de rugas. Os vincos em sua face mais exagerados do que a casca irregular do salgueiro lutador de Hogwarts. Seus 2 olhos também eram turvos, como arroz e farinha misturados em uma pasta. Era difícil imaginar como olhos assim ainda poderiam ver qualquer coisa, mas ele não apenas podia ver o caminho à sua frente, como também viu o presente Cyrus através da torrente do tempo. Ele abriu um sorriso, como se rasgasse uma pele morta. Então inúmeras larvas rastejaram para fora de seu corpo. Cyrus sentiu um calafrio instantâneo. Todas as imagens desapareceram. Ele nos encontrou. A voz de Rookwood tornou-se aguda. Ele realmente não conseguia acreditar que já era um retrato, mas ainda assim ficou assustado com aquela cena de agora a pouco. Ver o futuro a partir do passado, eles não ousavam imaginar quem poderia possuir força tão poderosa. Ele praticamente não era mais humano, talvez até um deus.
Quem era aquele? Não importa quem fosse, ouso dizer que ele definitivamente não está vivo, Fitzgerald disse solenemente. Na verdade, sem que ela dissesse, todos podiam sentir a aura de morte entrelaçada naquele sujeito aterrorizante. Aquela pessoa parecia ter acabado de rastejar para fora da terra não faz muito tempo, com tantos vermes em decomposição ainda escondidos em seu corpo. Os guardiões levaram um tempo para se acalmar. Nesse momento, eles perceberam que Cyrus parecia estar em silêncio por um longo tempo. Ele apenas ficou ali, com a cabeça baixa em pensamento. Na verdade, neste momento, Cyrus estava vasculhando todas as memórias em seu cérebro. Cada detalhe desde o momento em que ressuscitou até agora passava como um filme em sua mente. Ele era como um observador, tentando encontrar vestígios relacionados àquela pessoa misteriosa. Mas ele não encontrou nada. Bem, você se lembrou de algo? Cyrus balançou a cabeça. Meu cérebro é como uma penseira viva. Todas as memórias e detalhes não podem escapar dos meus olhos. Se eu tivesse realmente visto aquela pessoa, não encontraria nenhum vestígio sequer. Ele disse, vamos abordar por outro ângulo. Por favor, abram o selo mágico da sala precisa. Os 4 guardiões assentiram, e em um instante, a porta que levava ao subsolo abriu-se mais uma vez diante dos olhos de Cyrus. Ele desceu a escada em espiral retornando a este lugar mais uma vez. A sensação para Cyrus era completamente diferente. A maior parte da enorme caverna havia desmoronado, o caminho bloqueado por rochas maciças e ruínas por toda parte. Graças ao feitiço, o castelo de Hogwarts não desabou, mas tudo aqui estava quase completamente enterrado. Enquanto Cyrus descia, ele acenou com o braço. Ele só precisava mover a palma da mão para deslocar dezenas de toneladas de pedregulhos de seu caminho e, com um único pensamento, podia reunir novamente os caminhos quebrados. Logo, ele chegou ao fim do trajeto. Era originalmente uma construção oca feita de mitril por duendes, nas profundezas de Hogwarts, como o pulso do dragão da terra. Um coração antigo e magnífico batendo constantemente. Não acorde o dragão adormecido. Agora aquele dragão havia adormecido dentro do corpo de Cyrus, deixando apenas a carcaça vazia de mitril. Não havia nada aqui, então qual era o propósito daquela pessoa? Seu olhar varreu ao redor e ele percebeu subitamente que algo estava faltando aqui? O que você pretende fazer deixando esta coisa? No escritório do diretor, Dumbledore ajeitou seus óculos de meia-lua, encarando o objeto na palma da mão de Grindelwald, e não pôde deixar de perguntar. Não me diga que você quer ter um bichinho de estimação também. Você chama isso de bichinho de estimação? Grindelwald balançou a cabeça e riu, levantando-o casualmente para revelar sua verdadeira forma, um pequeno dragão negro. Era o legado de Morgana, a parte obtida por Lord Voldemort. Após a morte de Lord Voldemort, esta coisa não se dissipou, mas foi levada por Grindelwald. Este imenso poder mágico até me surpreende. Você não o quer de jeito nenhum? Ele beliscou uma das caudas do dragão negro, como se perguntasse, você quer um petisco? O pequeno dragão negro, tratado dessa maneira, naturalmente ficou um pouco irritado, curvando a cabeça para tentar morder o dedo de Grindelwald. O que eu faria com isso? Dumbledore rebateu, parecendo excepcionalmente relaxado, como se tivesse rejuvenescido subitamente vários anos. Acho que não será mais a minha era. E um grande poder não é mais útil para mim. Você não está preocupado com Cyrus? Grindelwald colocou o dragão negro no bolso de seu sobretudo como se estivesse alimentando uma lagartixa. Então virou-se e sentou-se graciosamente em uma cadeira. Ele quer quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia. Por tantos anos, embora o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia tenha protegido as feridas dos bruxos, ele também se fundiu completamente com a carne nova. Uma vez rasgado, inevitavelmente sangrará profusamente. Grindelwald disse com certeza, na verdade, este não é apenas um conflito entre trouxas e bruxos, mas também um conflito interno entre bruxos. Ele estava absolutamente certo. A maioria dos bruxos neste mundo são conservadores. Eles vivem dia após dia, sem visão de longo prazo. Assim como o governo britânico, enquanto um problema não aparecer, mesmo que haja um perigo oculto, não é um problema. Mesmo que um problema tenha aparecido, eles ainda têm desculpas. Já que se pode viver envolto em um sudário, por que suportar a dor de removê-lo? Agora há um grande número de bruxos que confiam nele e o veem como um ídolo, mas seus seguidores são poucos demais, muito menos do que eu tinha naquela época, disse Grindelwald. No passado, para conquistar seguidores e expandir sua influência, Grindelwald fazia discursos em todos os lugares. Voltava aurores contra seus superiores e agitava os corações das pessoas como o pequeno bigode do mundo mágico. Mesmo quando estava preso, não se esquecia de incitar os carcereiros. Mas Cyrus fez muito pouco. Uma vez que ele diga que quer quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia, receio que não muitas pessoas estarão dispostas a segui-lo, disse Grindelwald. Dumbledore também ponderou. Oposição significa conflito. O que você acha que ele fará? Grindelwald perguntou. Acredito que Cyrus não recorrerá a medidas extremas como você. Dumbledore ainda expressava sua confiança em Cyrus. É mesmo? Quanto você sabe sobre ele? Você sabe por que ele quer quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia? Grindelwald perguntou novamente por si mesmo ou pelo mundo bruxo. Mesmo pelo bem maior, existem posicionamentos diferentes. 50 anos atrás, Grindelwald representava os interesses dos bruxos, enquanto Dumbledore escolheu ficar ao lado dos trouxas. E Cyrus? Ele pode ser apenas por si mesmo, sem mencionar qual é a plataforma dele. Ele tem planos viáveis? Ou ele pretende usar a violência para romper à força esta barreira? Grindelwald perguntou. Suas palavras foram um tanto indelicadas, transmitindo até a sensação de que ele achava que Cyrus ainda era imaturo. Mas na realidade, as questões que ele levantou eram todas muito cruciais. As ideias dele são genéricas demais. Se ele der um passo errado, os trouxas se tornarão inimigos dos bruxos. Bruxos conservadores se tornarão inimigos de bruxos revolucionários e haverá até conflitos entre seus próprios seguidores. Mesmo entre os reformistas, alguns são radicais e alguns são moderados. O mundo bruxo pode cair no caos primeiro. Até lá, mesmo que ele não planeje começar uma guerra, ele pode não ser capaz de evitar. As preocupações de Grindelwald também mergulharam Dumbledore em inquietação. Ele não podia dizer que era uma pessoa completamente altruísta, pelo menos ele mesmo pensava assim, mas anos de trabalho acostumaram Dumbledore a pensar de uma perspectiva holística em vez de individual. Vou encontrar um tempo para ter uma boa conversa com ele. A maior preocupação de Dumbledore ainda vinha do próprio Cyrus. Ele sabia que Cyrus queria quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia para governar ambos os mundos simultaneamente. Em relação ao poder, Cyrus não era tão reservado quanto Dumbledore. Pelo contrário, Cyrus era melhor em utilizar o poder e sua força. Por exemplo, Fudge, aquele oportunista, ousava passar a perna em Dumbledore, mas não ousaria desrespeitar Cyrus.
porque Dumbledore não faria nada contra ele, mas Sirius realmente o mataria. Além disso, o poder que Sirius valorizava não eram de forma alguma cargos como ministro da magia ou primeiro-ministro. Ele queria mais, aquilo era poder absoluto, poder autoritário. Dumbledore achava difícil imaginar se seria uma coisa boa para este mundo ter um ditador aparecendo em ambos os mundos simultaneamente. E quanto a você, o que você quer fazer? Dumbledore perguntou. Eu não quero fazer nada. Grindelwald balançou a cabeça, sua expressão muito sincera. Eu escolhi ajudar Lord Voldemort naquela época para eliminar Sirius, porque vi uma profecia da sua morte. Mas agora que a profecia parece ter sido quebrada, não tenho necessidade de me opor a Sirius. Ele deu de ombros quanto ao Estatuto Internacional de Sigilo em Magia. Esse tipo de coisa. Nesse ponto, ele soltou um escárnio. Havia amargura no riso. Claramente, Grindelwald estava zombando de seu antigo eu, que fora tão iludido. Eu agi de acordo com os princípios que você estabeleceu para mim, acreditando que aquele era o meu sonho, pelo bem maior, eu estava profundamente envolvido. Mas esqueci que no começo eu não era tão obcecado. Disse ele. O que ele mais desejava eram aqueles 2 meses de paixão vivendo em Godric's Hollow, e nada mais. É claro que também era do que ele mais se arrependia. Capítulo 252. Um mundo sem trouxas. Já era noite quando Sirius retornou da caverna subterrânea da Sala Precisa. Hogwarts estava silenciosa e a paisagem aqui não havia mudado muito em 1000 anos. O contorno do castelo e as memórias de Tom Riddle, assim como as excursões noturnas de Sirius com Gina alguns anos atrás, eram todos iguais. Olhar para os galhos das árvores balançando ao vento noturno ainda lembrava monstros semelhantes a pássaros. Nesta hora, a maioria dos estudantes no castelo já estava dormindo. Quando Sirius saiu da biblioteca sozinho, ele deu de cara com Filch. O rosto do aborto desgrenhado estava claramente cheio de surpresa e medo no momento em que viu Sirius, e Madame Nora R. arqueou as costas, soltando um som estridente. Aparentemente, eles ainda não haviam superado o ataque de alguns anos atrás. Felizmente, Filch ao menos não perdeu a cabeça. Após cumprimentá-lo respeitosamente, ele partiu como se estivesse fugindo. Na verdade, Sirius ainda se sentia um pouco culpado pelo ataque de anos atrás. Ele até que gostava bastante de gatos. Ele inclusive tinha um grupo de magizologistas em sua mala portátil agora. Talvez Madame Norerra gostasse deles, pensou ele. Nesse momento, uma luz suave apareceu subitamente no fim do corredor escuro, como uma lua prateada abrindo uma janela e enviando seu véu. Sirius virou a cabeça e viu uma fênix prateada pousar diante dele. Era o patrono de Dumbledore. Vem à torre de astronomia. Tenho algo sobre o qual quero conversar com você. A fênix trouxe a mensagem de Dumbledore. Coincidentemente, Sirius também queria falar sobre a Sala Precisa. Hogwarts possuía várias torres. 2 delas tornaram-se os dormitórios de Grifinória e Corvinal, a terceira tornou-se o Corujal, e a 4ª torre era usada como a sala de aula de adivinhação. Essas 4 torres estavam localizadas nos 4 cantos do castelo. No entanto, havia também uma torre central, que era mais alta e, portanto, usada como a sala de astronomia dos alunos. Mas a esta hora, até a aula de astronomia já havia terminado. Quando Sirius chegou, viu Dumbledore parado junto à janela de sacada da torre. Ao lado dele estavam inúmeros instrumentos circulares de observação estelar e o cálice de fogo, brilhando com uma chama azul fraca. Sob o brilho do cálice de fogo, as costas de Dumbledore pareciam um tanto sombrias. Faz tanto tempo e você ainda não guardou o cálice de fogo? Perguntou Sirius. A torre fora o local escondido do cálice de fogo durante o torneio tribruxo. Segundo o pensamento convencional, talvez Lord Voldemort pensasse que o cálice de fogo estaria certamente guardado no escritório do diretor, mas na realidade não estava. É claro que o resultado foi que Lord Voldemort nem chegou ao escritório do diretor nem veio aqui. Ele morreu na Câmara Secreta, o lugar onde primeiro confirmou sua identidade e linhagem. Em suma, o arrogante Lorde das Trevas acabou não vendo nem a sombra do cálice de fogo. Não há nada de errado em deixá-lo aqui, disse Dumbledore. Ele se virou, retirando o olhar do céu noturno estrelado, e disse, eu me lembro que nenhum de nós realmente encontrou a localização do cálice de fogo, não é? Aquela competição não teve um desfecho. Rigorosamente falando, foi de fato uma competição sem resultado. Após a morte de Lord Voldemort, a competição foi naturalmente encerrada. Todos estavam celebrando a morte do Lorde das Trevas. Quem se importaria com uma competição insignificante? Além disso, Sirius, que eliminara Lord Voldemort, não precisava da validação do cálice de fogo. Ele era o rei sem coroa. Eu renunciarei oficialmente como chefe supremo da Confederação Internacional de Bruxos em 2 meses. Penso que antes que o próximo presidente seja eleito, Babajide Akinbad lidará temporariamente com os assuntos da Confederação Internacional de Bruxos em meu nome, disse Dumbledore. Falaremos disso mais tarde. Tenho algo mais importante que quero lhe dizer. Sirius balançou a cabeça gentilmente, é sobre a Sala Precisa. Você encontrou uma pista? Perguntou Dumbledore. Ele naturalmente sabia o que havia acontecido na Sala Precisa durante este período, mas como era relacionado à magia antiga, ele não interferiu, confiando parte disso a Sirius. Dumbledore olhou para Sirius. Ele sentiu que a expressão de Sirius neste momento era muito séria, e estava claro que algo extraordinário havia acontecido. O corpo de Lord Voldemort sumiu. O coração de Dumbledore pareceu falhar uma batida. Na Câmara Secreta, Sirius havia queimado o corpo de Lord Voldemort, mas na realidade ele tinha outro corpo que não havia desaparecido. O corpo que ele criará a partir do osso do pai, da carne do servo e do sangue de Harry. Após ser derrotado por Sirius na caverna subterrânea da Sala Precisa, ele fora enterrado lá por rochas que desabaram. Mas agora aquele corpo havia sumido. É Lord Voldemort novamente? Dumbledore sentiu suas costas pesarem mais, seus ombros caíram e a fadiga o deixou sem fôlego. Lord Voldemort, quantas vezes ele teria que ser eliminado antes de desistir? No entanto, Sirius balançou a cabeça. Se fosse realmente Lord Voldemort, então não haveria necessidade de preocupação, mas não acho que seja. Até aquela ressurreição no Departamento de Mistérios, Lord Voldemort havia esgotado todos os seus meios. Mesmo que ainda estivesse vivo, ele não seria nada especial. Sirius até sentia que o pobre miserável não merecia sua atenção. O problema agora era que a possibilidade de Lord Voldemort ser o culpado era quase zero. Embora Lord Voldemort tivesse vivenciado a viagem no tempo uma vez, ele não tinha a habilidade de ver através do poder do tempo. A magia possuída por aquele velho misterioso poderia já estar próxima
a de um deus. Ainda não sabemos qual é o verdadeiro propósito daquela pessoa, mas está claro que ainda temos um inimigo poderoso à espera, disse Cyrus racionalmente. E o poder que ele possui excederá em muito de Lord Voldemort. No entanto, ele não estava muito preocupado. Por tudo que aquela pessoa havia mostrado até agora, ela não passava de um personagem que escondia sua verdadeira face. Talvez fosse forte, mas no máximo era apenas uma versão aprimorada de Lord Voldemort. Dumbledore também assentiu. Eles não tinham muitas informações agora, então só podiam seguir o fluxo. Ele trouxe o tópico anterior novamente. Mais e mais bruxos estão vendo seu poder agora. Você é como uma tocha ardente, como o sol. Eles o adorarão e seguirão seus passos. Isso significa que tudo que você fizer se tornará um exemplo e cada decisão que você tomar deve ser cuidadosamente considerada, disse Dumbledore no tom de uma pessoa experiente. Ele estava dando um sermão, mas era de fato baseado em experiência. Não olhe para como Dumbledore é frequentemente atacado por algumas opiniões agora, especialmente com muitas pessoas sempre pensando que ele está caduco. Mas quando ele era jovem, inúmeras pessoas confiavam nele e mesmo agora, muitas pessoas confiam nele mais do que confiam em si mesmas. Os membros da Ordem da Fênix eram o melhor exemplo. A questão é se você acredita em Dumbledore. Foi o que Lupin disse a Harry na obra original. E agora, conforme a reputação de Cyrus continuava a crescer mundialmente, mais e mais bruxos passariam a reverenciá-lo e tomariam suas palavras e ações como um código de conduta para se restringirem ou se motivarem. Mas Dumbledore também sabia, como Grindelwald havia dito, que cada pessoa teria seus próprios pensamentos. Algumas pessoas se opunham a quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo Bruxo, enquanto outras esperavam lidar com os trouxas com métodos severos. Esses conflitos não desapareceriam. Eles poderiam até escalar para uma guerra. Com o que você está preocupado? Perguntou Cyrus com um sorriso. Está preocupado com conflitos? Mas Dumbledore balançou a cabeça. Todos sabemos que o conflito é inevitável. Os bruxos foram suprimidos por muito tempo e os trouxas certamente não estarão dispostos a ver o surgimento repentino de um grupo semelhante que queira dominar sobre eles. Ele era muito racional, especialmente Dumbledore, que não nutria ilusões ingênuas sobre certas coisas. Assim como ele nunca acreditou que não haveria sacrifícios ao lutar contra Lord Voldemort. Ele estava sempre disposto a se preparar para o pior. Os trouxas não tinham o poder dos bruxos, mas eram melhores em mudar e melhores em guerra do que os bruxos. Eles eram como leões que já governavam toda a savana, e agora um pequeno número de tigres aparecia subitamente para reivindicar seu lugar. Mesmo que este mundo fosse vasto, leões e tigres provavelmente não cederiam um ao outro. O conflito era inevitável. Dumbledore sabia disso melhor que ninguém. E ele também sabia que para os bruxos, quebrar ativamente o Estatuto Internacional de Sigilo Bruxo era muito mais vantajoso do que serem descobertos pelos trouxas. Se for esse o caso, então quais outras perguntas você tem? Cyrus retrucou. A questão principal é, de que lado você está? Dumbledore olhou fixamente nos olhos de Cyrus, como se quisesse enxergar através da alma de Cyrus por meio daqueles olhos vermelho-dourados. Você emergiu da alma arrogante de Lord Voldemort, no entanto, não é tão convencido quanto ele era, disse Dumbledore. Ele podia sentir claramente que Cyrus não tinha aversão ou desprezo pelos trouxas em seu coração, e também podia sentir a proximidade de Cyrus com os trouxas. Ele até sentia que Cyrus realmente valorizava a sabedoria trouxa. Até agora, Cyrus tratava toda a vida quase igualmente, até mesmo os duendes. Ele não fazia segredo de sua antipatia por aquelas criaturas. Mas antipatia era uma coisa. Cyrus não achava que qualquer forma de vida fosse superior. O forte predando o fraco era apenas a lei da natureza. Sua força, mesmo que Grindelwald e eu nos uníssemos, poderia ser difícil de igualar. Nós dois sabemos que contanto que você se decida, nenhuma força opositora será sua oponente, disse Dumbledore. Então, quero saber de que lado você está? O que quer que Cyrus quisesse fazer, não havia nada que ele não pudesse realizar. Portanto, se Cyrus se inclinava para o lado dos bruxos ou dos trouxas era muito importante. Cyrus não esperava que Dumbledore fizesse essa pergunta, mas a resposta era simples. Por que devo escolher um lado? Ele retrucou. Sou como uma balança, capaz de equilibrar o peso de ambas as extremidades. Você achará isso muito difícil, disse Dumbledore significativamente. Não há justiça absoluta neste mundo. Você sempre terá algum viés. Especialmente porque você agora representa os bruxos. Tantos bruxos estão dispostos a segui-lo. Eles o tomam como seu líder. Mas você será inevitavelmente influenciado por eles. Ele continuou. Quando dois grupos diferentes colidem, está destinado que os interesses de um lado sejam prejudicados. Na verdade, Dumbledore referia-se aos trouxas. Até agora, a maioria dos trouxas nada sabia sobre os bruxos. Eles pensavam ser os únicos senhores do mundo. Uma vez que os bruxos aparecessem em seu mundo, isso provavelmente levaria imediatamente à hostilidade. Eles não permitiriam que o que originalmente lhes pertencia fosse dividido, e quanto aos bruxos? A arrogância da maioria dos bruxos os faria olhar com superioridade e desprezo para os trouxas. Eles não pensariam que os trouxas fossem criaturas que pudessem estar em pé de igualdade com eles. Na verdade, a maioria das pessoas ainda pensava que o Estatuto Internacional de Sigilo Bruxo servia para a proteção dos trouxas. Cyrus entendia esse princípio perfeitamente bem. Já estou me preparando para resolver esse problema, disse ele com um sorriso. Dumbledore assentiu imediatamente, seus olhos mostrando curiosidade. Ele olhou calmamente para Cyrus, esperando ouvir o plano de Cyrus. Para os bruxos, o que deveríamos eliminar mais é o preconceito que a maioria das pessoas tem contra os trouxas. Quero que saibam que aos trouxas falta apenas a habilidade mágica, não talento e sabedoria. Pessoas como o Sr. Weasley entendem as habilidades dos trouxas melhor que ninguém, não é? Disse Cyrus. Dumbledore assentiu. Arthur Weasley era um famoso especialista em trouxas. Infelizmente, devido ao Estatuto Internacional de Sigilo Bruxo, até mesmo ele sabe muito pouco sobre o mundo trouxa. Se eles realmente entendessem os trouxas, descobririam facilmente a imensa sabedoria que aqueles que não podem usar magia liberaram para tornar suas vidas como desejam. Disse Cyrus. Penso que a aula de estudo dos trouxas dos bruxos deveria ser atualizada. Ele sorriu. Lucius tem feito essas coisas nos Estados Unidos já faz um tempo. Ele controla toda a economia bruxa da América do Norte e está pesquisando vigorosamente a ciência e tecnologia trouxa. Quebrar preconceitos. Era isso que Cyrus queria fazer no mundo bruxo. Dumbledore assentiu em concordância. Então Cyrus continuou. E os trouxas deveriam ser preparados antecipadamente para a existência dos bruxos. Isso não é fácil. Penso exatamente o contrário, disse Cyrus. Os tempos são outros, Dumbledore. O pensamento dos trouxas também está mudando. Eles serão mais tolerantes e o mundo se tornará cada vez mais diverso.
Quanto ao Estatuto Internacional de Sigilo Bruxo, não precisamos quebrá-lo à força. Em vez disso, deveríamos revelar lentamente o mundo bruxo para eles. Então, como você planeja fazer isso? Perguntou Dumbledore curioso. Não lhe disse que encontrei um assistente capaz não faz muito tempo. Cyrus arqueou uma sobrancelha. Gilderoy Lockhart. O rosto de Dumbledore mostrou uma expressão de surpresa. Lembro que ele trouxe problemas para si mesmo e esqueceu a maioria das coisas. Quando fui tratar os pais de Neville, curei-o também. Embora ele não tenha muita habilidade, ele ao menos tem uma boa mente. Ele apresentará os assuntos do mundo mágico aos trouxas na forma de histórias, disse Cyrus de modo brincalhão. O que você acha do tema? Amor inconfessável. Dumbledore e Grindelwald. Acho que provavelmente não é tão bom assim. Dumbledore sentiu-se um pouco como se estivesse tendo um ataque cardíaco. Cyrus riu. Não se preocupe, já conversei com Harry. Gilderoy escreverá um livro chamado Harry Potter. Ele varrerá o globo, todos saberão sobre a existência da magia e ansiarão por receber uma carta de Hogwarts. Dumbledore nunca pensara que pudesse haver tal método. A cena descrita por Cyrus lembrou da irmã de Lillian Potter, a garota chamada Petunia Evans. Os trouxas nunca são aqueles sem habilidade mágica, mas sim aqueles que não acreditam em magia, não são? Disse Cyrus suavemente. Ele caminhou até o cálice de fogo e a luz das chamas gélidas brilhou em seus olhos como estrelas cintilando. Se todos acreditarem em magia, então não haverá trouxas neste mundo. Capítulo 253. A torre atingida pelo raio. Alvo Dumbledore renunciou ao seu cargo de diretor da Confederação Internacional de Bruxos com todas as funções assumidas temporariamente pelo vice-diretor Babajide Akinbad. Logo cedo pela manhã o profeta diário entregou essa notícia sensacional a cada bruxo. Acreditando que a guerra havia terminado, Hagrid, que retornará da tribo dos gigantes, leu incrédulo as palavras no jornal, o grande papel parecendo do tamanho da palma da mão em suas mãos. É realmente inacreditável, ele disse. Se Dumbledore renunciou, quem mais poderia fazer esses trabalhos bem? Cyrus, é claro. Harry e alguns outros foram convidados a visitá-lo e todos olharam para Hagrid com preocupação, pois sua condição não era muito boa. Ele estava coberto de cicatrizes e seu rosto inteiro estava quase roxo. Você está bem, Hagrid? Hermione perguntou novamente. Eu estou bem. Carne de dragão vai me fazer sentir melhor e meu físico é muito melhor do que o de uma pessoa comum, então esses ferimentos leves não são nada. Hagrid apenas largou. O jornal estendeu sua mão enorme e áspera, pegou um pedaço de carne sangrenta da mesa e aplicou no rosto. Mas Cyrus, bem, ele não é ruim. Além de Dumbledore, ele é o único. Ele assentiu vigorosamente, sua barba cheia de noz emaranhada abanando como um leque. Mas eu não acho que será fácil. Algumas pessoas não o apoiam muito. Hagrid continuou. Não é de se admirar, já que ele quer quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia. Agora Cyrus era a pessoa que Hagrid mais admirava além de Dumbledore. Sua conexão com Cyrus era através de criaturas mágicas. Cyrus o havia apresentado anteriormente a Newt, pelo que Hagrid era muito grato a Cyrus. Mas o mais importante, Cyrus salvou Harry várias vezes e derrotou Lord Voldemort. Ele conhecia profundamente o terror de Lord Voldemort, mas Cyrus realizou um feito que nem mesmo Dumbledore foi capaz de completar. Quem mais senão ele poderia ser o presidente da Confederação Internacional de Bruxos? Infelizmente, internacionalmente, nem tantas pessoas reconheciam o poder de Lord Voldemort. O Lorde das Trevas nos corações deles sempre seria Grindelwald. Nesse ponto, o reconhecimento interno de Grindelwald por aquelas pessoas era quase não menor do que o de Santos. Uma ameaça que possui apenas poder eventualmente será derrotada, mas Grindelwald controlava pensamentos. Claro, Cyrus também derrotou Grindelwald. Mas precisamente por causa disso a comunidade internacional estava ainda mais cautelosa sobre permitir que Cyrus se tornasse o próximo presidente da Confederação Internacional de Bruxos. Ele era excelente demais, possuindo possivelmente o poder mais forte na história bruxa e como Grindelwald tentando quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia. Ninguém poderia garantir que ele não seguiria o mesmo caminho de Grindelwald. 50 anos atrás Grindelwald ainda tinha Dumbledore para pará-lo, mas agora, até Dumbledore não era absolutamente páreo para Cyrus. Eu digo, ele realmente não deveria estar pensando em quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia, disse Hagrid. Nesse ponto ele não podia apoiar Cyrus. Como meio gigante seu coração parecia rude, mas era na verdade excepcionalmente sensível. Ele sabia como era se sentir um estranho. Madame Maxime e até Lupin. Uma vez que a linhagem deles fosse exposta entre os bruxos, seria muito difícil para eles sobreviverem na sociedade bruxa. Mesmo que aquelas pessoas soubessem claramente que lobisomens só perdiam o controle durante a lua cheia, mesmo que soubessem que a poção mata-cão agora existia, mesmo que soubessem que um meio gigante também podia ser bondoso, mas eles ainda não conseguiam tolerar estranhos. Se até os bruxos eram assim, o que dizer dos trouxas? Uma vez que o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia fosse quebrado, os bruxos seriam lobisomens em outro sentido. Magia e varinha seriam suas garras. Bruxos poderiam matar com apenas um movimento de varinha e um feitiço. Talvez pudessem coexistir pacificamente com os trouxas, mas para os trouxas, porque eles apostariam suas vidas em você ser uma boa pessoa. Mas deve haver alguns benefícios, certo? Harry queria dizer algo a favor de Cyrus. Ele pensou que se o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia fosse verdadeiramente quebrado, ele definitivamente seria capaz de usar magia no mundo trouxa também. Ele poderia facilmente lançar um ou dois pequenos feitiços para pregar peças em Duda em vez de apenas fingir balançar sua varinha 2 vezes. Infelizmente, com a inteligência de Hagrid, ele não conseguia entender coisas tão profundas. Ele apenas sentia que as coisas estavam bem agora porque se dar ao trabalho de fazer mudanças. Isso só trará problemas para ele disse. Eu vejo que muitas pessoas não vão querer vê-lo assumir o cargo. Até lá muitas pessoas escreverão para Dumbledore ou até virão diretamente à escola pedindo para ele retomar seu cargo de diretor. Nesse ponto Hagrid não estava errado. Desde que Dumbledore anunciou isso oficialmente, centenas de corujas batem seus bicos na janela do escritório do diretor todos os dias. Aquele painel de vidro já foi restaurado pelo feitiço dele várias vezes agora. Para cada carta ele lia cuidadosamente, muitas das quais vinham de seus velhos amigos. Sempre que via essas ele pegava sua pena e escrevia em seu coração sua confiança em Cyrus, acreditando que Cyrus poderia lidar bem com esses assuntos. Ele nunca depositou tamanha confiança imensa em ninguém. Talvez por um lado ele estivesse convencido por Cyrus e por outro, ele também pudesse querer desapegar e se desobrigar. Todo mundo mágico não era algo que ele sozinho pudesse carregar, ele era de fato sábio, poderoso e como um ancião ele estimava cada pessoa no mundo mágico que merecia
ser amada. Mas os anciãos devem sempre desapegar e deixar seus filhos se aventurarem por conta própria. Na verdade, ele teve muita sorte que Cyrus e Lord Voldemort não eram o mesmo tipo de pessoa, embora Cyrus quisesse quebrar o Estatuto Internacional de Sigilo e Magia. Sua intenção inicial também era governar dois mundos diferentes. Mas Lord Voldemort queria um mundo caótico que fosse absolutamente submisso a ele, enquanto Cyrus queria ordem. Talvez eu devesse ter desapegado há muito tempo, deixar este mundo se desenvolver por conta própria e ver no que ele se torna, ele escreveu levemente na carta. Na verdade, pode não necessariamente piorar. Ele finalmente terminou a última carta, levantou-se de sua cadeira e espreguiçou suas mãos levemente rígidas. Estava muito tarde, ele olhou pela janela, depois para a varinha colocada sobre a mesa. A varinha das varinhas. Na batalha anterior, Dumbledore a dera para Harry e então Cyrus a controlou, mas no final nenhum deles cobiçou esse poder e em vez disso a devolveram. No fim, ele mesmo ainda estava segurando essa coisa, relutante em desapegar, exatamente como Grindelwald secretamente pegou a parte de Lord Voldemort do legado mágico, sempre pensando em manter um plano de reserva. Ele riu seu riso cheio de autodesprezo. Ele pensou que de agora em diante não precisaria dessa coisa. Uma vez que seu tempo de vida terminasse, a varinha das varinhas também perderia sua magia com sua morte natural, porque ninguém mais o derrotaria. Então ele saiu do escritório do diretor de mãos vazias, ou melhor, não de mãos vazias, ele estava segurando a Pedra da Ressurreição extra. Embora soubesse que a Pedra da Ressurreição não poderia verdadeiramente trazer uma pessoa de volta à vida, ele ainda queria usar seu poder para ver Ariana. Ele não planejava ressuscitá-la, apenas vê-la. Ele queria encontrar um lugar suficientemente secreto para que seus pequenos desejos privados não fossem descobertos por outros. Na verdade, o escritório do diretor era originalmente muito bom, mas era pequeno demais. Sua pobre irmã Ariana estivera confinada em casa desde a infância. Como ele poderia suportar não deixá-la ver um espaço mais amplo novamente? Ele caminhou lentamente, passando por corredores mal iluminados e até topou com Fred e George, que estavam fora do horário. Ele piscou para as duas crianças enérgicas, colocou um dedo nos lábios, sinalizando que manteria segredo. Mais tarde, ele não soube como acabou na torre de astronomia. Talvez fosse porque este era o lugar mais próximo das estrelas em Hogwarts, onde o mundo mais vasto podia ser visto com apenas um olhar. Enormes instrumentos circulares não estavam longe, parecendo anéis planetários. Dumbledore girou a Pedra da Ressurreição 3 vezes sob a iluminação do cálice de fogo. Então passos pareceram vir da escuridão, ela estava se aproximando. Dumbledore pareceu ouvir dois conjuntos de passos, mas sua mente estava confusa no momento, incapaz de pensar muito, especialmente quando viu a pequena sombra emergindo da escuridão. Ela era muito magra, suas bochechas encovadas e seus olhos guardavam dor e medo. Mas ela também parecia particularmente alegre e brava. Ela não tinha nem metade da altura de Dumbledore e seu delicado vestido floral perderá a cor porque seu corpo era translúcido, ela era inteiramente cinza. Dumbledore abriu a boca, seus lábios e dentes tremendo, suas cordas vocais aparentemente apertadas, incapaz de emitir um som. Foi Ariana quem falou primeiro. Oi, alvo. Uma garota que parecia ter menos de 10 anos chamando um homem velho de cabelos grisalhos cuja barba poderia até ser enfiada no cinto de irmão parecia incongruente demais. Mal parecia real, mas sim uma ilusão, um sonho. Você ainda me reconhece? Dumbledore forçou um sorriso em seu rosto, mas seus olhos estavam transbordando de lágrimas. Eu sempre estive vigiando todos vocês, disse Ariana. Você deveria voltar e ver Aberforth. Quando era jovem, Dumbledore ocasionalmente visitava seu irmão menos instruído, mas muito mais excelente durante as férias escolares. Mas depois de 1945, depois que Grindelwald feriu um membro da família de Dumbledore, o filho de Aberforth, eles raramente se encontraram novamente. Especialmente para lutar contra Lord Voldemort, Dumbledore achou necessário esconder seu relacionamento com Aberforth para evitar circunstâncias imprevistas. Com o tempo, não se encontrar tornará-se um hábito. Eu receio que ele não vá me dar as boas-vindas, ele disse tristemente. Mas ele não podia culpar ninguém. Dumbledore sabia que a maioria das pessoas neste mundo acreditava que cada poro de seu corpo irradiava luz solar e todos pensavam que ele era magnífico. Mas na realidade ele não era nada daquilo e Aberforth era talvez o único que sabia sobre seus aspectos mais sombrios. Ele simplesmente não ousava voltar porque estava com medo. Não com medo dos punhos de Aberforth que poderiam achatar seu nariz, essas eram as coisas mais insignificantes. O que ele temia era Aberforth rasgar brutalmente suas cicatrizes, arrancando seu grande véu de modéstia e fazendo-o ver quão egoísta ele realmente era. Ele era um canalha que se importava mais consigo mesmo do que com sua família, não apenas há um século em Godric's Hollow quando decidiu abandonar sua irmã e partir, mas mesmo agora quando olhava para si mesmo no espelho de Ogezed, ele se via abraçando Grindelwald. Então esta era a punição, ele merecia ficar tristemente sozinho em Hogwarts. Todo Natal ele apenas merecia receber inúmeros livros de magia. Quão irônico, não era isso o que ele ansiava em sua juventude? Naquela época ele sentia que era talentoso, mas era arrastado para baixo por uma família lamentável. Ele escrevia cartas dia e noite para pessoas de grande renome no mundo mágico na época, esperando ganhar a apreciação delas. Ele de fato conseguiu. Na noite escura os dois ficaram em silêncio por um longo tempo. Dumbledore caminhou lentamente sob o céu estrelado até a borda da torre. Ele não notou que a aparência de Ariana parecia um pouco estranha agora. Ela parecia instável, como se a Pedra da Ressurreição, este tipo de receptor, estivesse prestes a se desconectar do mundo dos mortos. Sua forma estava se distorcendo e sua expressão mudará para preocupação. Nas sombras da torre escura, outra sombra alta aproximou-se lentamente. Ariana parecia aterrorizada, ela deve ter querido dizer algo, ela queria avisar Dumbledore, mas não conseguia. Até que Dumbledore fez aquela pergunta. Ariana, você se lembra? Dumbledore não se virou, as palavras torcendo-se várias vezes em sua garganta antes que ele conseguisse pronunciá-las. Você se lembra de quem foi o feitiço que atingiu você naquela época? A resposta para esta pergunta o atormentara por quase um século, ele precisava desesperadamente saber a verdade. No entanto, ele uma vez se preocupou que ele mesmo tivesse matado Ariana, mas agora por seu egoísmo ele na verdade esperava que o feitiço tivesse sido causado por seu erro. Dessa forma Grindelwald e Aberforth seriam inocentes naquele dia. Dumbledore estava disposto a carregar toda a culpa. Mas
não houve resposta de trás por um longo tempo. Seu coração estava em agonia. Ele se virou e viu Ariana parada em frente ao cálice de fogo. A luz do cálice de fogo passava através de seu corpo translúcido, fazendo-a parecer menos real. Ariana? Ele percebeu que algo estava errado e franziu a testa. Alvo. A expressão de Ariana começara a ficar dolorosa. Ela olhou para ele tristemente como se estivesse de luto por ele. Ela tinha pena do velho. Então Dumbledore viu outro fantasma se sobrepor à sombra de Ariana. A maior parte daquela figura era cinza envolta em um manto e com um aceno gentil de sua mão a forma de Ariana se distorceu. Ariana. Dumbledore ansiosamente avançou tentando agarrar algo, mas Ariana se dissipou como areia. Agora a figura sombria tornou-se mais clara. Os olhos de Dumbledore se arregalaram. Cyrus? A pessoa que se parecia exatamente com Cyrus balançou a cabeça desdenhosamente. Eu não sou Cyrus, ele disse. Você pode me chamar de Morte-Alvo Dumbledore. Ele tirou a varinha das varinhas de lugar nenhum e a apontou para o coração de Dumbledore. Bum! Em um instante um enorme raio atingiu a Torre Cinza. Capítulo 254. Elegia da Fênix. Grindelwald acordou de seu pesadelo em pânico. Ele estava coberto de suor frio, seu rosto pálido, e cada fio de sua barba estava nublado pela melancolia. A morte, ele murmurou. Aquilo era a morte. Esta não era a primeira vez que ele sonhava com a morte de Dumbledore. Originalmente, devido à glória do Cálice de Fogo, ele pensara que este evento ocorreria durante o torneio Tribruxo. Portanto, assim que a competição terminou, ele imediatamente sentiu-se aliviado, acreditando que a profecia fora quebrada. Mas agora ele sonhara com a morte de Dumbledore mais uma vez e desta vez, todos os detalhes eram tão nítidos, tão claros que não parecia algo que aconteceria no futuro, mas sim no presente. Albus. Ele subitamente estremeceu, uma corrente elétrica parecendo ser transmitida por cada vaso sanguíneo em seu corpo em um segundo. Seus membros ficaram dormentes, mas ele saltou. E se isso não fosse um sonho? E se estivesse acontecendo agora ou estivesse prestes a acontecer? O coração de Grindelwald estava na boca. Ele nem teve tempo de trocar de roupa, apenas saindo apressado enquanto conjurava um traje minimamente apresentável para si mesmo. Ele usou dezenas de aparatações consecutivas ao longo do caminho, apressando-se de Durmstrang para Hogwarts. Quando foi arremessado para fora do espaço distorcido pelo feitiço, o corpo de Grindelwald quase perdeu o equilíbrio, tropeçando para frente com o cabelo desgrenhado. Ele não parecia nem um pouco com o mestre naquele momento. Em vez disso, assemelhava-se a um novato em aparatação. Todo seu cérebro fora transformado em uma pasta pelo poder do feitiço durante a rotação, e todos os seus pensamentos estavam lentos. Ele não conseguia pensar em muita coisa agora. Ele apenas queria ver Dumbledore rapidamente. E de fato, ele viu Dumbledore um pouco mais cedo do que o esperado. Grindelwald, antes mesmo de ter tempo de entrar no castelo, viu relâmpagos subitamente brilharem na estrutura imponente. Seu coração imediatamente falhou uma batida. Então, ele viu Dumbledore ser atingido por um raio, caindo do céu como uma nuvem cinzenta e carregada de chumbo. O tempo pareceu se esticar neste momento. Grindelwald permaneceu paralisado no lugar, seus olhos vendo claramente cada quadro da queda de Dumbledore. Esta cena foi exibida vividamente diante dele, como um filme desacelerado várias vezes. Tudo ao seu redor parecia estar imóvel. Não havia vento no ar. Tudo estava pegajoso. Grindelwald olhou para cima, seu olhar passando pelo Dumbledore em queda, como se olhasse através de uma nuvem escura para ver o céu acima. Lá na borda da torre, o cabelo dourado de Cyrus flutuava. Ele segurava a varinha das varinhas em sua mão, e seus olhos dourados e ardentes olhavam para baixo com indiferença, como se um deus tivesse pressionado sua palma impiedosamente. Grindelwald foi envolvido por uma corrente gélida em um instante. Ele estremeceu. Se o Cyrus habitual era como um sol brilhante, então este Cyrus, que aparecia diante de Grindelwald agora era um sol negro. Ele ainda estava nas alturas, mas não irradiava mais luz. Em vez disso, ele absorvia todo o brilho do mundo, deixando apenas medo e frio. Foi como uma bacia de água gelada derramada sobre sua cabeça, extinguindo instantaneamente a chama da vingança no coração de Grindelwald. Pela primeira vez, Grindelwald percebeu claramente quão vasta era a lacuna de poder entre ele e Cyrus. Não, ele não era Cyrus. Grindelwald murmurou para si mesmo. Aquilo era a morte. O deus que só existia em lendas emergira da morte. Agora, ele havia recuperado sua varinha, e a magia infinita, como uma cachoeira jorrando do céu, tornava difícil para ele respirar. Com a morte tendo recuperado seu poder, haveria alguém neste mundo que pudesse ser seu oponente? Esta pergunta ecoava na mente de Grindelwald, mas a figura de Cyrus permanecia em seus pensamentos. Se alguém pudesse derrotar a morte, se alguém pudesse trazer Dumbledore de volta do mundo dos mortos, provavelmente seria apenas Cyrus. Ele pensou consigo mesmo, mas o impostor parado na torre alta já havia desaparecido completamente. Grindelwald permaneceu paralisado, assistindo dolorosamente ao corpo de Dumbledore cair impotente do céu repetidas vezes. Aqueles curtos 8 andares eram como um poço sem fundo e sem fim, e seu desespero se estendia infinitamente. Após um tempo desconhecido, aquela nuvem cinza pesada finalmente atingiu o solo, estilhaçando-se em um defindo. Foi só então que Grindelwald pareceu despertar de um sonho. O mundo negro em seus olhos recuperou gradualmente a cor, e sons ruidosos chegaram aos seus ouvidos. Ele ouviu muitos lamentos, e havia figuras aglomeradas por toda parte. Aos olhos de Grindelwald, eles eram como marionetes sem alma com as cabeças baixas, aglomerando-se em direção ao agora falecido Dumbledore. Foi só então que Grindelwald percebeu que não era mais noite. Ele estivera parado ali por várias horas, tanto que seu colarinho estava coberto de orvalho. O corpo de Dumbledore tornará-se incrivelmente rígido, seu rosto coberto de lividez. Alguém, ele não sabia quem, havia fechado seus olhos. Seus lábios estavam firmemente comprimidos, e a professora McGonagall estava curvada sobre o corpo dele, quase inconsciente. Então ele percebeu que as pessoas ao redor de Dumbledore não eram de modo algum marionetes. Elas estavam chorando, sofrendo e também furiosas. Sua mente ainda estava confusa, tanto que Grindelwald começou a se perguntar por que estava parado ali, e por que Dumbledore estava deitado no chão, caído sobre o piso que se tornará um vermelho escuro. O sol brilhava sobre Grindelwald, mas seus membros não sentiam calor. Pelo contrário, a luz estava fria, muito mais fria do que cada inverno em Nurmengard. Ele sentia como se estivesse completamente congelado e fosse se estilhaçar instantaneamente se fosse tocado. Grindelwald. Harry empurrou a multidão, sua voz furiosa estilhaçando Grindelwald instantaneamente. Grindelwald o viu avançar como um leão com a juba
eriçada, agarrando seu colarinho. Quem fez isso? Quem fez isso? Harry. Hermione e Ron correram e seguraram os ombros de Harry. Ele ainda estava lutando para se libertar deles, suas vestes largas quase rasgando. Acalme-se, Harry. Eu não posso me acalmar. Harry gritou histericamente. Ele sabe quem foi. Ele sabe. Todos olharam na direção deles. Grindelwald instantaneamente carregou a acusação de 1000 olhos. Ninguém falou, mas todos esperavam por sua resposta. Quem fora o assassino que matou Dumbledore? Na verdade, para eles, a resposta não era difícil de adivinhar. Havia apenas algumas pessoas em todo o mundo capazes de fazer isso. Na verdade, apenas duas, Grindelwald e Cyrus. E Grindelwald fora a primeira pessoa a aparecer ali. Quando o primeiro aluno passando por ali descobriu Dumbledore caído em uma poça de sangue cedo esta manhã, Grindelwald já estava parado ali por várias horas. Ele nem sequer sentirá a passagem do tempo, nem notara que a escola inteira havia se reunido ali. Cyrus o matou. Eu já disse isso muitas vezes. Antes que Grindelwald pudesse falar, um retrato na parede saltou por conta própria. A pessoa no retrato usava armadura, segurava uma longa lança e gritava com uma voz rouca. Ontem à noite, eu estava patrulhando meu castelo como de costume, e então vi uma sombra. Ele disse isso com grande seriedade, pretendendo descrever tudo vividamente, mas foi rapidamente interrompido. McGonagall estava em lágrimas, mas ainda irritada. Calha a boca, Sir Cadogan. Se disser mais uma palavra, eu usarei como lenha. Mas eu vi, aquela vadia, aquele filho da mãe. Cadogan ainda estava esbravejando. No entanto, sua voz cessou abruptamente. Porque Ginny já havia corrido até lá, arrancado da parede, jogado no chão e então lhe dado 2 chutes fortes. Cyrus jamais faria uma coisa dessas, ela gritou furiosamente. De fato, esta também era a opinião compartilhada por muitos professores de Hogwarts. Especialmente os 4 diretores de casa liderados por McGonagall, todos escolheram acreditar em Cyrus. Não apenas porque Cyrus derrotara Lord Voldemort, mas mais importante. Eles haviam lutado ao lado de Cyrus várias vezes e sabiam que a relação entre Dumbledore e Cyrus não era ruim. Claro, nem todos pensavam assim. Quem sabe, talvez ele só quisesse herdar a posição do professor Dumbledore. Mike, você é um idiota? Hermione estava furiosa. Ela correu e deu um soco direto nele. O professor Dumbledore já havia renunciado ao cargo de presidente. Atacar o professor não beneficiaria Cyrus em nada. Mesmo ao defender Cyrus, Hermione era mais lógica. Talvez esta seja a conspiração dele? A pessoa que foi atingida nunca estava disposta a admitir a derrota. Por favor, silêncio, gritou McGonagall em agonia. Ela se sentia incrivelmente triste agora. Albus estava morto, mas a cena estava um caos. O assassino estava solta e os alunos discutiam sem parar. Ele fizera tanto pelo mundo mágico, quem choraria por ele? Uma imensa tristeza envolveu McGonagall. Ela fora aluna de Dumbledore e a melhor amiga de Dumbledore. Ela sabia sobre o passado indizível de Dumbledore, não por ouvir dizer, mas porque o próprio Dumbledore havia confiado nela pessoalmente. Nas últimas décadas, eles foram até mesmo como companheiros dependendo um do outro. 2 pessoas solitárias, sofrendo o tratamento cruel do destino. Agora, essa velha abelha havia voado para longe sem dizer uma palavra. Grindelwald. A voz dela tremendo, e Grindelwald podia ouvir os dentes dela batendo. Esta velha garota que fora tão corajosa contra os comensais da morte não faz muito tempo. Agora parecia um tanto frágil. Grindelwald só agora percebeu que ele não era o único que sentiria falta de Dumbledore. Muitas pessoas o amavam, embora não fosse o mesmo tipo de amor. Mas o amor não deve ser superficial. Grindelwald e McGonagall tentou várias vezes antes de finalmente fazer a pergunta. Quem foi? Você deve ter visto. Quem fez isso? Eu não acredito que você e Cyrus fariam uma coisa dessas. Quem fora o assassino? A mente de Grindelwald conjurou aquele rosto, idêntico ao de Cyrus, e finalmente pronunciou o nome. Foi a morte. A morte? Cyrus vestiu a túnica de bruxo mais tradicional. Ele parecia um pouco volumoso, o que não era seu traje habitual. Mas hoje não era um dia comum. Ele estava aqui para o serviço memorial de Dumbledore. Hogwarts estava lotada de gente. Mesmo durante o torneio tribruxo, não houvera tantas pessoas reunidas, especialmente porque a maioria dos bruxos que vieram eram famosos. Seus rostos exibiam expressões de pesar, aparentemente incapazes de acreditar que o bondoso Albus Dumbledore morrera assim. A pessoa que presidia o funeral não era Grindelwald, mas McGonagall. Cyrus notou que Grindelwald estava escondido na multidão, relutante em aparecer, mas ele também soubera o que aconteceu por meio de Ginny e Hermione. A pessoa que afirmou ser a morte, com o meu rosto, matou Dumbledore e levou a varinha das varinhas? Isso mesmo. Hermione assentiu. Mas Cyrus tinha um sentimento muito estranho em seu coração. Não raiva, mas uma sensação de absurdo. Uma vez, ele usará o rosto de Lord Voldemort e fora confundido pelo próprio Dumbledore com o Lord Voldemort. Agora, era ainda melhor. Lord Voldemort finalmente morrera. E agora havia um impostor. Verdadeiramente digno de ser o rosto mais bonito deste mundo. Até mesmo um deus teve que imitá-lo. No entanto, Cyrus também entendeu algumas coisas a partir disso. Receio que o corpo desaparecido de Lord Voldemort na sala precisa tenha sido levado pela morte, não foi? Aquele deus deve ter usado um feitiço para restaurar o corpo de Lord Voldemort e então o usou como um receptáculo para caminhar neste mundo. É que Cyrus não conseguia entender por que ele teve que matar Dumbledore. Enquanto pensava, uma voz exausta chegou ao seu ouvido. Isso é porque Albus Dumbledore tem uma alma nobre. Era Grindelwald. Ele parecia ter lido os pensamentos de Cyrus, aproximando-se com um rosto pesaroso. Após relatar o que vira naquela noite, ele estivera relutante em se comunicar com os outros. Mas agora, vendo Cyrus, ele tomou a iniciativa de se aproximar. A morte cobiçou a alma nobre dele. Cyrus concordava amplamente com sua explicação. Albus Dumbledore de fato possuía uma alma nobre. Ele não nasceu nobre, mas após vivenciar a dor, escolheu tornar-se um grande homem. Mas Cyrus absolutamente não acreditava que o propósito da morte fosse meramente a alma de Dumbledore. Um deus, especialmente um deus que representa a morte, quando emerge de histórias míticas, pode ter ambições muito maiores. Depois que ele matou Dumbledore e levou a varinha das varinhas, para onde ele foi?
Cyrus não pôde deixar de se perguntar, mas logo seus pensamentos tiveram que parar. Ele viu McGonagall, sobrecarregada por uma tristeza imensa, tropeçar para a frente de todos. Cada bruxo que veio prestar suas homenagens parecia solene. Membros da Confederação Internacional de Bruxos estavam lá, e até os bruxos franceses que acabavam de escapar do controle de Lord Voldemort estavam presentes. A figura de Madame Maxime era muito proeminente. Esta mulher alta também estava imersa em tristeza. Todos os professores estavam vestidos impecavelmente. Até o cabelo de Snape parecia menos oleoso hoje. A professora Sprout usava roupas limpas pela primeira vez, e até Filch, até ele usava um terno velho. A Fênix circulava no castelo. O sol estava brilhante. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!